Ok, então estamos aqui hoje para mais um encontro de atendimento de terapia em grupo. Antes de começar, aproveitando, né, o momento que, como vai estar no canal, o pessoal vai vir assistir, vão ser abençoadas e abençoados também, porque quando a gente está atendendo um paciente, aquilo que é trabalhado ali, muitas vezes, é algo que alguém também está passando, então aí já serve também para aquela pessoa, já vai ser bênção na vida dessa pessoa também. Mas eu quero avisar vocês novamente, chamar vocês para vocês virem participar da imersão Curando Feridas Emocionais. A Meise está aqui, ela vai estar junto comigo. A Jaque também, hoje a Jaque não pôde estar aqui, a Ana também estará conosco, e teremos a participação especial da pastora Bianca Toledo, que ela vai vir trazer uma palavra em um dos dias, né? Começa na sexta, dia 30 de agosto, depois dia 31, que é no sábado, e terminamos dia 1º de setembro, que é no domingo. Então, assim, gente, é muito importante a gente curar as nossas feridas emocionais, porque é lá onde existe ainda a brecha, enquanto elas não estão cicatrizadas e saradas, é onde vem o narcisista, né? As pessoas que vêm oferecendo algo ali para poder sugar de nós. Então, tem que fechar essas brechas, tem que curar essas feridas, que muitas vezes a gente nem tem consciência. Quando eu soube da codependência em terapia, inclusive, eu não tinha a menor noção. Nada. Que tinha traumas, que tudo aquilo tinha uma raiz, né? Que começou lá na infância, e eu pensava, gente, mas como assim? De onde vem isso? Aí tudo, quando vem o despertar, que aí vem a consciência, aí é onde tudo começa a ser curado, é um processo, né? Então, assim, a gente só não pode parar, a gente não pode desistir, tem que ficar firme e continuar, porque é quando a gente chega lá do outro lado, que é nesse processo, né, que a gente vai crescendo e aprendendo, que a gente começa a viver de verdade o propósito maior de Deus para nossas vidas. E aí, ó, o narcisista assiste de camarote, né? Porque é isso que Deus faz com aqueles que buscam no Senhor, né, e não desistem. Bom, então vamos começar. Hoje eu estarei começando atendendo a Maiane, ela vai ser a primeira paciente. A Lidiane, que é parte da nossa equipe de terapeutas, vai estar atendendo ela. Eu vou só dar o início, fazer algumas perguntas. Ok, Maiane, traz para nós, então, um pouquinho da situação, o que você está buscando em terapia hoje, o que está trazendo dor, de alguma forma, algum sofrimento na sua vida, nesse momento para você estar aqui querendo, né, buscando atendimento, terapia. Boa noite a todos. Boa noite. Então, Cris, eu queria muito participar da imersão em primeiro lugar, só que como eu tenho uma filha de 3 anos, ela não vai me deixar participar assim do jeito que eu quero, me entregar e tal, né? Aí, ó, deixa eu falar uma coisa. Não Ah, existe impedimento. Tem que orar, pedir para Deus abrir as portas, e aí, de repente, vai ter um irmão, uma amiga, um marido que fique com o filho, com a criança ali. Não perca a oportunidade, tá? Ora, porque Deus vai abrir as portas se for para você estar lá, e eu creio que é para estar, porque é bênção. Tá? Porque isso acontece sim, muito, sabe? Muitas vezes a gente se auto-sabota, aí a gente vê as coisas, porque não vai dar, porque não... Quem falou que não? Deus falou? Não, ainda não orei, Cris, então ora primeiro, porque se Deus falar o sim, ele vai arrumar alguém para ficar com seu filho dentro da sua casa, onde você possa ali estar olhando ele do mesmo jeito, mas que dê para você estar com o fone ali, ó, e participando com a gente. depois você me manda lá os horários, tudo direitinho para mim Mando, me organizar. mando Tá. sim. Então, Então, vamos lá. Cris, eu vou até levar isso para minha psicóloga amanhã, mas ajuda nunca é demais, né? Sim, É é uma verdade. coisa assim que me incomoda muito, muito, eu não sei o porquê. Que, ao meu ver, eu não sei se é isso, se é covardia. Eu queria muito me posicionar em determinadas situações, ter voz, falar. Eu não consigo quando uma pessoa me ataca. Eu não tô falando de reagir. Aí eu dois extremos. Ou eu sinto muita raiva, se eu não me segurar, eu vou ser explosiva e eu vou falar agressivamente com a pessoa, ou eu me calo. Uhum. E aí depois eu fico remoendo aquilo e me sentindo inferior. Tipo, me sentindo. Tipo assim, eu deveria ter me posicionado, eu deveria ter respondido. É. Não Já é passei por atacar, isso. eu queria ter respondido.
e eu não consigo, parece que é uma covardia, parece que a pessoa me intimida, eu não sei o que que é. É como se eu fosse uma criança e a pessoa fosse um adulto brigando comigo. Já passei por isso. Isso aí são feridas emocionais. Tem que descobrir da onde vem, qual é a dor original. Na imersão a gente vai trabalhar isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente na fase adulta tem comportamentos, às vezes se irrita e nem sabe o porquê está irritado, né? Irritada. E tem um fundo emocional, sempre tem um fundo emocional para tudo, para tudo. E isso acaba gerando sofrimento na fase adulta. Lógico que em uma sessão aqui a gente não vai entrar nesse profundo, mesmo porque senão a gente já vai adiantar a imersão aqui. Mas tem algum fundo emocional. E tem que analisar o seguinte: já aconteceu comigo, eu me identifiquei com o que você falou, já passei por alguns momentos assim, porque nós temos também a nossa carne, as nossas vontades, nossas emoções. E quando ela não está alinhada à vontade de Deus, aí é onde a gente se perde, e é onde vem o sofrimento. Porque, lógico, ali na hora a pessoa falou alguma coisa, você falou que não é reativo, mas ao mesmo tempo de certa forma, tem um pouco de reatividade, sim. Por quê? Porque já vem de um condicionamento desde a infância. Então, a gente já é condicionado a reagir, porque eles vivem da nossa reação. Né? Então, se você já teve um pai, uma mãe, abusos na tua infância, uma família disfuncional, provavelmente você já vai crescer com uma reatividade, e que é um mecanismo de defesa, de certa forma, mas que só nos traz prejuízo. Então, numa situação, o que Deus, né, espera de mim? O que Deus quer que eu faça? O que ele ensina nesse momento? Vamos dizer que está ali a situação, vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, foi numa reunião, e uma das pessoas falou algo que, nossa, na hora eu fiquei sem reação, porque foi chocante, mas aí eu senti essa mesma coisa que você falou, eu fui embora de lá, mas eu fiquei remoendo aquilo na minha cabeça, e por que eu não falei isso? Eu devia ter falado isso para ela, mas só de eu ter pensado e pôr para fora, já me aliviou, sabe? E no fim eu falei, foi a melhor coisa que eu fiz de não falar nada. E o que me trouxe o alívio para a minha alma, né, foi quando eu orei e entreguei para Deus. Eu falei, Senhor, foi injusto o que essa moça fez, tira esse sentimento de dentro de mim, né, porque isso não está me fazendo bem, e é o Senhor que faz. E eu sei que essa pessoa talvez tenha feito de propósito para me ferir, talvez não sei, mas o problema está nela e não em mim. E aquela sensação de incapacidade, né? Aquela sensação de incapaz mesmo, poxa, assim, eu não consegui fazer Obrigada. nada. Oi? É uma sensação que você não tem voz, que você não tem identidade, é uma coisa esquisita. É. Então, aí é o que eu te falo, tem fundos emocionais, provavelmente, o medo do confronto, porque isso já foi condicionado em você desde a tua infância, provavelmente, e O aí medo isso. do confronto eu tenho. Então, eu também, eu tinha, né? Só que assim, é diferente, porque com sabedoria a gente sabe o que fazer. O que que eu fiz? Eu esperei terminar a reunião, eu chamei a coordenadora que estava ali na reunião. Na hora que eu me calei, foi perfeito. Eu creio que Deus fechou minha boca, sabe? Porque se eu falasse na hora que eu estava com raiva, que você falou, a raiva, tá vendo? Ó, emoções. A raiva também é uma delas, que vem das feridas emocionais, ok? Então, se eu fosse falar tudo que veio ali na hora na raiva, eu ia ficar parecendo a doida da história, porque eu ia acabar perdendo a razão, porque eu ia ser pior do que a mulher foi, entendeu? Eu ia falar coisa que ia vir da carne, do meu ego também, entendeu? Deus não permitiu, seja lá o motivo, porque também fiquei ali em choque, eu nem tive reação, porque ou a gente foge, ou a gente enfrenta, ou a gente paralisa. Eu paralisei, porque eu falei, não estou acreditando, sabe? Tem que cair a ficha aqui, processar, porque eu não estou acreditando que a pessoa falou isso. E tinham outras pessoas. Aí, quando terminou a reunião, eu chamei ali a coordenadora, eu falei, olha, você me desculpa, mas assim, eu não achei profissional, né, o comentário dessa moça, e isso não se faz, isso não se fala para uma pessoa, né, e só eu coloquei o meu ponto de vista, o que eu considerei, onde estava só eu e ela, sem expor ninguém, sem virar confusão, sem virar briga, só que ainda assim, eu cheguei em casa com aquele negócio, entendeu? Fiquei com aquele negócio dentro de mim, porque eu tinha que mostrar para ela que ela está errada, porque é aquele senso de injustiça, isso é outra ferida muito, gente, senso de injustiça. Aí é onde que a gente resolve isso daí, Maiane?
que é onde eu resolvi, entregando para Deus, Senhor, eu estou sentindo isso, não sou eu que faço justiça, e tire esse sentimento de mim. Gente, eu fiquei em paz, porque o que que eu ia fazer? Eu não podia mais ir lá falar com a mulher, e nem era vontade de Deus. Eu pedi para Deus tirar. Uma coisa que não vem de Deus, Sim, não traz paz, não é de Deus. Então, você já repreende em nome de Jesus. Mas eu sei o que é sim. que você está falando, entendeu? No Agora, meu caso, Cris, assim, eu acredito assim. é, Eu acredito assim, que nem o de mais, nem o de menos. Eu acho que existem situações que, se você não se posicionar também, vamos uhum, supor, eu vou ser uma terapeuta. Aí um dia o paciente vai, desculpa a palavra, vai cagar na minha boca e eu não vou conseguir me impor, me posicionar com essa pessoa. Não é só em situação que a pessoa me agride, não, é em qualquer mas, situação. mas em nenhum momento você não consegue nunca. Quando qualquer, vamos dizer, qualquer Nada, pessoa. nada. Sem Esse, agressividade, não. Aí eu acabo é, me calando para mim não ofender a pessoa. O que eu quero aprender é a falar, a responder. sim, Responder. Tipo assim, aconteceu uma situação que a mulher maltratou meu filho ontem, eu não consegui falar para ela. E eu entendi. fiquei com aquilo ali. A narcisista lá do prédio falou bem assim, ai, aqui não, lá é área pública. Ela falou bem assim, ai, aqui não é clube, não. Falou para ele e para os outros coisas. Eu, como mãe, eu deveria ter falado, sim, não é clube, mas é uma área pública. Uhum, Então eu deveria ter respondido. Então, assim, isso acaba com a minha autoestima, sabe? Porque eu uhum. deveria ter respondido. Porque também, se você não responder, a pessoa também vai, se você não se posicionar no emprego ou em qualquer lugar, a pessoa ela vai só indo ali, ela vai até onde você deixa. É. Então, eu quero Então, aprender a me posicionar, não é agredir a pessoa, mas eu não consigo. Se eu for falar, eu vou ofender. Eu quero ver o porquê que eu não consigo responder com mansidão. talvez o medo de estar errada, talvez o medo do Eu tenho medo confronto. das minhas reações também. Eu tenho muito medo do que a pessoa pode provocar em mim. Na hora que, tipo, eu for falar alguma coisa para ela e ela vir com desaforo para cima de mim, eu tenho muito medo do que eu posso fazer. Então, Aí eu acabo ficando calada. então, sabe por quê? Porque tem feridas que têm que ser tratadas aí. A hora que você não reage ainda, tá? Até você fazer a imersão, você não reage até você tratar isso. É, senão você vai sair batendo, né? Por quê? É sério isso, porque olha só, se você já tem esse medo, essa preocupação, é porque você provavelmente vai ter alguma reação nesse sentido de não se controlar, e aí vai ficar feio para Nossa, você, né? Vai te prejudicar. Então, olha só como a gente vai conversando e as coisas vão aparecendo, né? Então, assim, não reaja até acontecer a cura, e quando acontecer a cura, o que, que vai acontecer? Eu vou falar para você, vou te dar outro testemunho do que aconteceu comigo. E você está certo em falar isso, porque realmente tem momentos que a gente vai precisar se posicionar. Eu lembro quando eu era menor, criança, né, adolescente, quando tinha situação de confrontar, que era algo muito assim, porque eu sempre tive um receio de estar errada, então eu esperava ter certeza que eu estava com a razão, que aí eu também ia com tudo, e aí ninguém me tirava dali, entendeu? Mas assim, de falar, não de humilhar, não, mas eu me posicionava mesmo, e eu tinha certeza que eu estava certa, então eu falava e pronto, né? Só que assim, eu gaguejava, eu começava, eu não conseguia falar, Eu juro. sou desse, eu sou desse jeitinho. Quando eu vejo, eu já tô grudada nos cabelos da pessoa. Maiane. Aí, deixa eu te falar o que aconteceu. Eu tive uma situação, foi num grupo, tá? Com 4 pessoas. E uma das moças, inclusive narcisista, tá? Ela a primeira vez falou de um jeito meio arrogante, eu fiquei meio assim, aí eu não entendi, porque até então eu não sabia, né, o que estava acontecendo, mas achei estranho. Depois a gente teve um encontro pessoalmente, ela foi bem estranha de novo, eu falei, gente, tem algo muito esquisito nessa moça. Mas aí passou. Quando foi uma das reuniões, ela foi arrogante, tão arrogante. Gente, eu fui embora da reunião chorando. E esse mix de sentimento, né, Maiane? Eu não estava curada ainda, tá? Mas, ó, eu tive sabedoria do Senhor, porque a diferença é quando a gente busca no Senhor e quando a gente vai na carne. Então, a Cris na carne e a Cris no espírito, né? Então, assim, tem que estar sempre buscando a guerra todo dia entre a carne e o espírito. Que eu fiz? Chorei ali, aí dá essa sensação, eu fiquei com raiva, porque eu falei, meu, ela falou desse jeito comigo, e não é aquela coisa do ego de eu falar assim, eu vou lá e eu vou ter que falar, e ela vai ouvir, não.
foi algo realmente que ali ela faltou com respeito e eu tive que fazer isso, porque isso chama-se amor próprio, ok? Tem coisa que é demais a gente aguentar. Aí o que eu fiz no dia seguinte, com muita educação, mandei um áudio para ela e falei assim, olha aqui, fulana, deixa eu te falar uma coisa, a gente está no mesmo, né, no mesmo contexto ali, né, no mesmo grupo, e eu espero que a gente possa manter o respeito enquanto a gente estiver ali, para manter o propósito, que é maior e é de Deus, para que não haja confusão. Eu não achei legal a maneira que você me tratou, foi falta de respeito, e eu não desrespeitei você, e nem vou desrespeitar, então eu espero que você possa fazer o mesmo em relação à minha pessoa. E ali eu falei, gente, eu falo para vocês, eu quase que foi meio assim, mas eu, olha, consegui, e eu me senti tão bem, foi uma libertação para mim. Só de eu ter conseguido e não ter me sentido culpada, não ter me sentido errada de estar indo lá, porque assim, qualquer coisa que uma pessoa vai É falar isso para aí que outra. eu acho legal, entendeu? E que eu quero alcançar é eu expor os meus sentimentos, falar, olha, eu não gostei, não se repita. Só que não, se eu for falar, eu vou xingar a pessoa. Aí o que eu faço? Tipo, eu vou ofender a pessoa. E aí eu fico calada, por quê? Porque eu me conheço e eu não quero fazer isso porque eu já perdi emprego por causa disso. Eu já Sim. tive muitas perdas. Já briguei na rua por causa Porque disso. ainda tem feridas emocionais que têm que ser trabalhadas, que você já está buscando, né, na terapia, em cursos, isso vai passar. Eu falo para você, eu também tinha tudo isso daí, e como eu estou te dando testemunho, aconteceu nesse caso, e foi libertar, eu me senti tão bem, tão forte, eu me senti, sabe, você fala, nossa, orgulhosa, tá dando chiado aqui, Maiane, vou fechar rapidinho. Mas o que eu posso te aconselhar? Continue firme. Na imersão, eu creio que Deus vai te revelar, ok? Eu creio que Deus vai abrir as portas para você estar lá com a gente. Lógico que você também tem que se posicionar para isso também, para acontecer, né? Porque quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não tá meio assim, a gente dá desculpa, né? Então, se programa, coloca isso como prioridade, vem amanhã, que você falou que vai estar com a sua psicóloga, também converse com ela. Eu vou passar para a Lidiane, se ela já estiver tranquila, me deixa levantar a mãozinha, Lid, para eu saber se você já está podendo, senão eu vou passar para outra antes. Mas, com certeza, ô Maiane, é isso aí, ó. Feridas emocionais que já vêm desde a infância, vai estar no processo, na hora que for curado, você vai conseguir se posicionar de uma maneira onde não vai ser você na carne. Tá aí, Lid? Oi, Cris. Oi, linda, tudo bom? Bem, Ok. Vou passar para você. Você estava ouvindo? Você acompanhou? tava ouvindo, sim. Veio uma coisa aqui na minha cabeça que eu sempre pensei. Eu apanhava muito, sabe? A minha avó me batia muito e meus tios também. Será que não é isso também? Aí a gente quer resolver tudo Ó, na eu força do vejo braço. uma coisa que eu vejo muito grande aí, que eu também tinha, é essa coisa de injustiça, ok? Guarda isso. Pode falar, Lid. Tá bom, Oi, Cris, Nayane. obrigada. É Nayane, né? Maiane. Maiane. Oi, Maiane. Boa noite, pessoal. Então, Cris, Maiane, eu percebo assim, acredito que todos nós já passamos por situações que a gente falou, poxa, eu deveria ter falado. E outras situações que a gente falou, graças a Deus que eu não falei. Então, eu acredito que tudo a gente precisa analisar. Vale a pena falar? Vale a pena? Isso não vai me causar ainda uma situação mais constrangedora, não vai me expor ainda mais, porque tem situações que realmente não vale a pena. Então, eu acredito que o ponto crucial aí é o equilíbrio, a sensatez, analisar a situação. E, por outro lado, aquilo também que não vira palavra, pode virar doença. Então, por isso que a gente precisa saber exatamente, será que isso realmente vai me prejudicar se eu não falar? E precisa se preparar para a situação, né? Preparar para ter a confiança. E através do autoconhecimento vai adquirir a segurança, a confiança, a esperança de que vai dar certo. Então, não é simplesmente falar, eu quero colocar para fora. E isso pode, uma situação, puxar outra, e um abismo ir puxando outro, e aí se complicar por uma coisa que não vale a pena. Entende? Então, não é só simplesmente, eu vou revidar. Tá, mas de que forma?
É necessário eu revidar? Vale a pena eu revidar? E precisa manter a calma, porque, como você disse, isso já te prejudicou, né? O falar não é somente falar, mas é analisar tudo. E você disse que foi prejudicado até mesmo no trabalho. Então, você percebe que, por mais que você queira falar, precisa ser assertivo, precisa manter a calma, precisa se preparar para a situação. Então, acredito que é um conjunto. E nesse momento, como a Cris disse, não fica se cobrando. Eu precisava ter falado, e aquela situação, o que passou, passou. 3 coisas que não voltam mais. A palavra dita, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Então, o que passou, como no caso da moça que falou com seu filho de uma forma que você não gostou, essa situação possivelmente não vai voltar, né? Aquilo que passou exatamente naquele dia, naquele momento, a mesma situação, não volta mais. Agora se prepara para a próxima, ou para as próximas, seja com ela ou com outra pessoa. Então, a questão aqui não é o outro, é você. Então, é ser trabalhado e sem você. É o autoconhecimento, porque se você está preparada, se você primeiro acontece tudo aqui em você, primeiro vem esse autoconhecimento, essa segurança, a calma, a preparação para qualquer situação, então você vai ter segurança para aquilo. Por exemplo, quando a gente vai ministrar uma palestra ou vai falar em público, o que vai ter aquela base para a nossa segurança é a gente se preparar para aquilo. Então, quando a gente se prepara em todos os sentidos, psicologicamente, em todos os sentidos, e tem ali o argumento, então pode vir qualquer outras, qualquer conflito, situações, circunstâncias, e a gente vai estar preparada, a gente vai estar seguro. Então, eu acredito que nesse primeiro momento é isso que você precisa fazer, como a Cris comentou da emissão. Então, ignorar o insulto, por mais que seja, assim, nesse momento você fala, como tá difícil, já estou suportando tantas coisas. Então, é ignorar o insulto, reagir talvez aí com humor, porque às vezes o que a pessoa, aquele que está te insultando, fala de você ou tenta te agredir com palavras, te expor, fala muito mais sobre a pessoa do que sobre você. E às vezes você acaba caindo exatamente naquilo que a pessoa quer. E aí perde a calma, tudo aquilo que serviria, né, para aquela pessoa que iria expor ela, acaba expondo você. Então, existe a transferência, né? A pessoa projeta em você aquilo que ela é, aquilo que ela vive. Então, a partir do momento que você conseguir analisar a situação, e claro que a partir do autoconhecimento, você vai conseguir analisar a situação, conseguir analisar até mesmo por que aquela pessoa está te insultando daquela forma, por que ela está agindo daquela forma com você. E muitas vezes o problema está na pessoa. Então, eu acredito que nesse momento é exatamente isso, é buscar o autoconhecimento, fazer o possível para participar da imersão com a Cris, e se tiver alguma pessoa aí no seu caminho tentando te insultar de todo jeito, elaborar um plano para evitar esses constrangimentos, evitar a pessoa, a situação, se possível, dar um tempo. Eu sei que, às vezes, se é pessoa ali do nosso convívio social, se é no trabalho, e tudo, às vezes fica quase impossível evitar o tipo de situação, a pessoa, mas você agindo no impulso, isso pode te expor muito e te prejudicar cada vez mais. Então, acredito que é uma situação que precisa ser muito analisada, são situações que precisam ser analisadas, são situações que precisam verificar se realmente vale a pena ou não, porque pode te fazer sofrer ainda mais do que aquilo que você já expôs aqui. Nayane, e você sempre, se eu não me engano, você comentou aqui, sempre foi dessa forma, né? Desde criança, desde quando você lembra, que sempre foi assim a sua reação. Sempre, e não só nisso, mas tipo assim, se uma pessoa discordar de mim, eu não consigo argumentar. Eu prefiro falar assim, então tá bom. Tipo assim, eu deixo de ter voz para poder ficar de boa com a pessoa, eu não argumento. Mas, Sim, ao mesmo tempo, aquilo ali parece uma ofensa pessoal. Eu levo muito pro lado pessoal quando uma pessoa, tipo, discorda de mim, é uma coisa esquisita.
Eu levo pro lado pessoal. Eu sinto uma coisinha ruim dentro de mim. Mas quando é uma pessoa que eu amo muito, eu não sinto tanto. Mas quando é uma pessoa que eu não tenho muita intimidade, dói muito. Quando ela, tipo, é mais rígida comigo e discorda de mim, aí eu não tenho argumento e eu fico mal por isso. Eu não sei argumentar. Até mesmo com meu marido, às vezes ele vem falar as coisas comigo, em vez de eu argumentar e conversar, eu sou agressiva nas palavras. Tipo assim, eu falo de uma forma hostil, uma forma. É como se eu tivesse que me defender, é uma coisa esquisita. Eu não consigo, tipo, se ele falar assim, amor, eu vou lá na minha mãe, vou dar um exemplo. Aí, em vez de eu falar assim, amor, você acha que isso é certo e tal, aí você vai lá de novo? Tá vendo? Você não aprendeu, né? Olha aí. Não tem vergonha na cara, não? Eu já começo, eu já começo a agredir a pessoa. Aí ele fala assim, uai, aí se eu fico calada, ao mesmo tempo, se eu fico calada, pronto, aí eu já vou dormir sem falar nada, mas dentro de mim eu tô ali com raiva. Olha que coisa esquisita. Sim, entendo. E muitas vezes você usa a agressão, então, como um mecanismo de defesa. Preciso falar. Exatamente. E exatamente. depois, se eu não me engano, você comentou aqui que depois se sente mal, né? Em alguns momentos você fala. Uhum. Sim. Então, por isso que eu disse que o melhor é buscar o autoconhecimento, porque é um tempo para falar e é um tempo para calar. E quando a gente entende isso, e não é fácil, porque por mais que a gente se conheça tudo, mas tem situações, tem momentos que a gente vai falar e depois vai se arrepender, ou se calar e se arrepender. Mas o principal aqui é eliminar o máximo aquilo que nos prejudica, aquilo que nos expõe, aquilo que nos deixa mal. Sim. Aham. Olha, rapidinho, deixa eu falar aqui uma coisa. Eu amo terapia em grupo, gente, porque é uma equipe mesmo, né? E que poderoso, Lídia. Eu amei tudo que você falou, já veio com tudo, né? Oi, gostei mesmo, ainda bem que tá gravado, porque eu gosto de depois escutar de novo. Muito bom, amei tudo que você colocou para ela, e eu já fui anotando mais umas coisas, viu, Maiane? Se prepara, porque é assim que acontece. Tem raiva aí, muita raiva escondida ainda aí dentro de feridas que ainda não foram cicatrizadas. E eu falo isso porque que eu identifico isso em você, porque eu também já identifiquei isso em mim, ok? Então, tem de traumas da tua infância que talvez ainda nem tenha vindo à consciência, mas Deus vai trazer. Então, Cris, e você falando aí, tem raiva mesmo, porque eu sou assim com meus filhos também. Qualquer coisinha que eles fazem, é aquela coisa assim, parece que vem um fogo assim de dentro de mim. Quando eu vi, eu já falei. E eu vou te Agora falar eu tô melhor, mas isso não acaba. Uma coisa Sim, então, aí eu vou te falar, sabe por que não acaba? Porque Deus, ele envia mais situações iguais ou piores até a gente aprender. É um teste. Enquanto você não passar no teste, continua vindo outras situações. E você vai continuar lá sofrendo, você vai até a hora, porque o sofrimento que você está buscando, porque você está sofrendo com isso, tá já te fazendo mal. Porque você identifica que isso não é bom, né? Nem para você, nem para as pessoas. E, então, até você conseguir passar de fase, vai continuar vindo situações assim, tá? E eu te falo porque aconteceu comigo também, é esse ciclo. Mas é para a gente chegar lá e cuidar e tratar. Lídia, se eu só fechar aqui para não dar interferência rapidinho. Claro. Obrigada. Aqui, ó, outra coisa que eu anotei. Outra coisa, que como a Lídia falou, autoconhecimento. Parar e pensar assim, autorreflexão. Por que eu fiquei assim? Por que eu fiquei com raiva? Da onde vem essa raiva? Né? Deus vai mostrar. Deus me mostra, de onde vem? Qual foi a primeira vez que eu senti raiva? Olhar para você, o que eu estou sentindo aqui? É raiva? É tristeza? É angústia? É ansiedade? É medo? Tem que primeiro identificar o que você está sentindo. Mas por que eu estou assim? Por que eu estou sentindo raiva? Porque você falou que sente raiva, né? Por quê? Porque talvez lá na infância, alguma situação, você não teve, quando criança, força, condições de se defender, de se proteger, e não tinha ninguém ali para te proteger. Então, agora, quando acontece uma situação assim, por mais que hoje você é adulto e você pode se defender, entende? Quando vem o gatilho, você já paralisa. Deus vai dar confirmação se for isso, tá? Então, pare e pense as 3 coisas que mais marcaram na sua infância,
para a próxima consulta, e você vai pensando que Deus vai revelando, é assim que funciona. Mas Né? Deus já me revelou um negócio aqui agora. Ok, fala. Quando eu era pequena, Uhum, a minha mãe me levou para morar com a minha avó. E eu tinha um tio que ele me batia muito e minha avó não fazia nada. uhum, Ela. Ai, desculpa. imagina. Ele Tá me vendo? batia muito, minha avó não fazia nada. Uhum. Aí é o senso que começa de injustiça, entendeu? É ali que começa. E aí você cresce, aí tem um pouco dessa coisa de a injustiça, porque vão ter causas que você vai proteger. Você, quando vê alguém apanhando, você sente a necessidade de ajudar essa pessoa e proteger, você Sinto. Sinto vontade de, quando eu vejo, por exemplo, policial batendo em alguém, eu tenho vontade de matar ele. Tenho vontade de ir lá na frente e tirar a pessoa. Eu não suporto ver ninguém apanhando, ninguém morrendo, essas coisas, isso faz muito mal. Mas aí é que tá, vê como que as nossas feridas acabam prejudicando a nossa. Você podia ir lá matar o policial e você que ia presa. Por quê? E de repente, se esse policial tá ali fazendo algo, não que justifique, né? Porque não precisa ir para agressão, a gente não sabe a situação. E se de repente ele tá ali defendendo, protegendo, tirando aquele cara que está tentando matar uma criança, ou matou. Entende? Por isso que é tão importante a gente curar nossas feridas, porque senão a gente acaba sendo impulsivo, reativo, e aí a gente acaba se prejudicando. Eu falo para vocês, gente, na época que eu ainda não tinha curado essas raivas que eu tinha ali também, que era desde a minha infância, eu nem sabia que existia, teve algumas narcisistas amigas que eu tive que se Deus me mostrasse, se eu soubesse ali na hora, Deus não deixou, porque eu ia voar em cima delas. Eu não sei o que eu faria, eu acho que porque assim, era muita maldade, era muita ruindade ali, entendeu? Muita, a mulher, essa, uma delas que era mais assim, diabólica mesmo. Então, Deus cuidou, porque naquela época eu poderia fazer uma coisa, uma besteira e me prejudicar. Por quê? Porque eu tinha minhas feridas ali, entende? Por isso é tão importante a gente cuidar das nossas feridas, tratar, descobrir, né? Primeiro de tudo é o despertar. Aqui, só nessa conversa, é que a gente não tem muito tempo, porque a gente vai atender outra pessoa. Mas eu creio que só nessa conversa, por isso que é importante, ó, a terapia, ela normalmente é uma vez por semana, né? Porque nessa uma semana até a próxima consulta, Deus vai estar revelando coisas para você do que foi conversado aqui. E é como a Lídia falou, é sobre nós, é entre nós e Deus, e é o teste que a gente vai, enquanto a gente não passar, enquanto você não vencer isso daí, de uma maneira que vai ser através das feridas curadas, né? E você vai ver que teu comportamento, você não vai ter mais por que ter medo de agredir alguém, ou porque você já vai estar curada, você não vai ter mais necessidade, não vai ter mais essa raiva lá dentro, não vai ter mais esse senso de injustiça, entende? E aí sim você vai estar pronta para se posicionar quando for preciso, mas de uma forma onde você está segura. E você vai ver que nem vai, normalmente nem acaba acontecendo esse tipo de situação quando a gente já está curado, porque essas pessoas normalmente vêm para acusar, né, para afrontar, usadas pelo inimigo, para quê? Cutucar a ferida que ainda estava lá aberta. Se a ferida já está cicatrizada, não tem o que cutucar. E mesmo que aconteça a situação, não vai te ferir. Né? E se ferir, no sentido assim de lógico, faltar respeito, você ter que se posicionar, você vai falar simples, calma. Você não vai ter nem a preocupação de de estourar, né? De explodir ali na hora. É libertador. Lídia, você tem mais E, algo para. Oi, pode falar. e eu percebi também, Cris, que eu odiava homem, sabia? Pelo Aham, fato de. Porque eu já fui abusada também. Então, toda vez que meu marido vinha me tocar, eu tinha tipo um nojo, uma coisa esquisita. uhum, uhum. Aí Deus me revelou que era porque eu tinha sido abusada. Não chegou nos finalmente, mas tocou em mim. Então eu assimilei o toque de um primo meu que me abusou na casa da minha avó também, com homem. Então eu achava homem nojento. Isso acontece muito, isso acontece muito. Mas graças a Deus você está se permitindo passar pelo processo,
né, curar as feridas, vem fazer imersão, porque vai ser bênção, viu? Eu creio que Deus vai abrir as portas para você estar lá com a gente, porque já está começando aqui, né? Sempre tem fundo emocional. E é um processo. O importante é não desistir, é você seguir firme, porque aí depois você vai poder colher os frutos, né? Não só colher, como gerar frutos, né? Dar frutos. Para a honra e glória do Senhor. Obrigada, Maiane. Lide, você tem algo a concluir para falar com ela, ou você diz aí? Cris, é como você falou, é um processo, né? E às vezes realmente vem aquela vontade de já querer resolver de uma vez, e isso acaba não fazendo bem. Então é viver um dia de cada vez, um momento de cada vez, buscando sempre se conhecer, aprender mais como ela está fazendo aqui, né? E exatamente, esqueci o nome dela. Maiane. Maiane, até anotar aqui, Maiane. E é exatamente isso, Maiane. E você precisa também, é bom, né, você verificar que não está parada no tempo. Você também continua caminhando, entende? Você continua buscando se conhecer, participando aqui, se abrindo para isso, e não tem como mais retroceder, como se diz, tem um autor que ele disse assim, uma mente que se abre, ela nunca mais volta ao tamanho original. Então, você está aqui buscando conhecimento, buscando aprender, e através de você também a gente aprende muito, então não tem como mais dar marcha ré, é daqui para frente, não se permita retroceder. Continua, e eu tenho certeza que dessa forma, como a Cris disse, Deus vai também trazer o bálsamo, te mostrar as melhores direções, aquilo que vale a pena. E assim também, aproveitando o melhor do seu tempo, como diz a Bíblia, remindo o tempo da melhor forma, aproveitando cada oportunidade que vem até você, não de uma forma tola, mas sim de uma forma sábia, como você está fazendo aqui. Tá bom? Que Deus abençoe. Boa noite, Cris. Obrigada, Lidy. E para finalizar, muito obrigada pelas palavras. E para finalizar, eu quero só contar um testemunho rapidinho. Uma vez eu estava aqui na sala e eu estava brava e eu ouvi uma voz. O Espírito Santo sempre falou muito comigo. Eu já cheguei a fumar também, né? Eu já tive vício de cigarro. Uma vez o Espírito Santo falou assim pra mim: você vai ficar igual sua mãe. Eu escutei essa voz. E aí, a partir desse dia, nunca mais eu fumei. E outra vez, eu tava aqui na sala e o Espírito Santo falou bem assim pra mim: você não é assim. Você é uma menina doce, você é uma menina amável e mansa. Falou desse jeito comigo, quando eu tava brava. E aí ele falou comigo, né, que eu não sou isso. Isso foram coisas que colocaram em mim. Eu não sou assim. Exato. A minha identidade não é essa. Exato, que lindo, que lindo. É isso aí. E é curando as feridas que a gente vai conseguir voltar à essência, né? Ao primeiro amor, que é o amor de Deus por nós, aquilo que Deus fala sobre nós, e não o que as pessoas falam, é o que Deus tem para nós, e não o que as pessoas, né? Muitas vezes, pessoas maldosas tentam jogar sobre nossas vidas. E o melhor de tudo, o mais importante, é você ter essa consciência. Você sabe, você identifica, você consegue ver o que você sente, e isso é um grande passo para você estar mais e mais perto da cura, né, para ser liberta de tudo isso daí. Glória a Deus. Sim, Cris, porque é como se fosse uma casca, né, que foi ali gerando até para tentar se proteger, mas às vezes essa forma de tentar se proteger acaba machucando ainda mais. E foi como você disse, agora, gente, eu acredito que o principal, o start assim mesmo, é quando vem essa consciência do que está acontecendo. Né? Porque aqui já começa a identificar os pontos que precisam ser melhorados, ser tratados. E eu acredito que o mais difícil é isso. Então, conseguiu identificar, a partir desse ponto, você vai encontrando outros também. E aí é o caminho para a cura, para o autoconhecimento. Eu conheço uma pessoa que ela também não conseguia reagir diante das situações, cada conflito que vinha, ela não conseguia reagir. E a forma que ela reagia era agredindo, era assim, automutilando. E aí ela foi começando a identificar pontos também. O que está acontecendo? O que está por trás? Quais são as feridas emocionais? Né? E agora, já há muitos anos,
que essa pessoa já não se fere mais, não se automutila. Então, identificou os pontos, aí é só continuar caminhando, que uma coisa vai puxando a outra, assim como um abismo puxa o outro para o mal, uma coisa boa também puxa para outra coisa boa. E é o que está acontecendo aqui. Glória a Deus, Lid, que bênção Glória a Deus. com a gente. Você traz uma energia muito positiva, muito boa. Pessoal, vocês que estão aqui, quem virá assistir, né, porque vai ficar no canal, a Lid, ela já é formada, né, então ela já é terapeuta, ela atende, eu vou deixar o contato dela aqui abaixo, eu vou deixar, bom, tem o meu website, elas estão lá no meu website, tá? Todas as terapeutas da equipe estão lá. Então, aí é só clicar lá e tem um contato direto para acessar, para poder marcar consulta. Não deixe de buscar, não deixe de cuidar das suas feridas, né, emocionais. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, já vou passar para a próxima para não atrasar. Mas Deus começou a colocar no meu coração essa imersão que nem... Gente, eu achei que ia ficar só na primeira, nós já estamos indo para a terceira e já tem a quarta, que já vamos começar a fazer reuniões para a próxima. Só que a imersão dessa, de agora, das emoções, aconteceu do nada, era para ser a próxima, já veio do nada, entrou no meio. Eu falei, mas como assim, senhor? Por quê? Porque Deus começou a me mostrar porque está trabalhando na minha vida. Entende? As minhas emoções. Pensa que porque eu vou estar lá ministrando, que está tudo perfeito já, não preciso trabalhar, então por isso que eu estou lá. Não, gente, eu tenho várias coisas também. Então, assim, eu falo, Deus, o que é isso? Porque até então ele não tinha me despertado da forma que ele está despertando hoje. Para quê? Para eu poder transferir isso na imersão, junto com a Maisie, né? E com as meninas que estão com a gente. Como isso é libertador, porque, gente, o inimigo, ele é astuto e ele engana, parecendo ser anjo de luz. Então, ele vai entrar na nossa mente com técnicas subliminares, você nem percebe. Por exemplo, uma pessoa que teve gatilho de rejeição na infância. Ela hoje, na fase adulta, passa uma vida inteira agradando o outro, tentando agradar todo mundo, mas não sabe de onde vem isso. Aí vem alguém e fala, olha, isso aí vem da codependência, porque lá na tua infância você foi rejeitada, você não recebeu amor, então hoje você tenta agradar todo mundo para você poder compensar essa falta de amor que você não recebeu na tua infância. Olha que libertador é isso, gente. Eu falei, Deus, que lindo. E que isso não é uma coisa... Isso também, querido. Eu tenho isso também. Eu agrado para não ser rejeitada. Quando alguém me rejeita, dói demais. Mas até minha consciência, eu não sabia disso. Eu achava que era o meu jeito de ser, que era o normal. Eu não entendia que era uma ferida que tinha e eu estava buscando, no meu comportamento, alguma resposta dessas pessoas para eu, de alguma forma, aí é onde entra o alívio para as dores, porque ainda não é a cura, é o alívio, que aí é onde vem cigarro, eu também fumava cigarro, e o inimigo vai brincando nisso daí. Então, quanto mais tempo, o tempo apaga, não, o tempo não apaga. Quanto mais tempo você fica com a ferida, mais ela inflama. Não apaga, não, entendeu? É mais tempo de vida que você está sendo prejudicado, onde você poderia já estar vivendo a vida abundante que Deus tem para você viver. Mas tem o processo, é tudo na hora perfeita de Deus. Por que que as pessoas que estão vindo fazer a imersão agora, junto com a gente, estarão lá? Porque é o momento delas. Tem pessoas que não vão estar lá, que não é o momento ainda. A pessoa não sente que... ainda não sinto. Que ferida, não tenho ferida. Ainda não é o momento, porque a gente tem que estar preparada. Enquanto a gente não reconhece que a gente tem ali o problema e que a gente precisa de cura, não vai acontecer nada. Entende? Então, tudo tem um momento perfeito de acontecer na vida de cada um de nós. E cada um está na sua fase desse processo, no nível, né, diferente desse processo. Então, é muito lindo tudo que está acontecendo e que a gente está tendo junto aqui, inclusive hoje, não é por acaso, né? O que está sendo falado não é por acaso. O que a Maiane está falando, eu já senti na pele e eu me identifico com algumas coisas. Olha que lindo e poderoso isso. Com certeza tem outras pessoas que estão aqui e outras que viram assistir que vão pensar e sentir a mesma coisa. E já vão estar sendo abençoadas através do que Deus usou a minha vida e da Lid para poder fazer perguntas, né? As perguntas poderosas, e ela poder começar. O terapeuta, ele vai ajudar você a chegar na resposta que já está dentro de você.
Só que por conta de todas essas coisas, acaba que a gente não consegue ver aquela neblina que fica ali. Aí, de repente, começa tudo a despertar, e você fala, uau, era isso! Como que eu não vi antes? Né? Aí, aí é o começo, mas fique firme, Maiane, que você está no processo, você está no caminho certo, glória a Deus por isso, obrigada, Lide. Agora é a Yara, você vai falar? Você vai ser a próxima, correto? Pode começar, Yara. Meise. Então, Olá, Yara. Tudo oi, tudo bem? Boa bem? noite. Boa noite. Então, eu sinto assim, vazio, sabe? Eu sinto um vazio muito grande. E assim, é mais no meu relacionamento. E também eu sinto muita confusão, sabe aquela confusão mental assim? Cada hora você pensa uma coisa, eu me sinto muito assim. Me diz mais uma coisa. Quando você fala uma confusão, aprofunda um pouquinho mais sobre isso. O que você Então, quer dizer com confusão? essa confusão mental que eu sinto em relação ao meu marido. Você entendeu? Porque tem hora que ele me mostra uma coisa, aí depois tem hora que já é outra, e eu fico muito confusa. Tá, e você identifica nele traços narcísicos? Tá, não, assim, em questão desses traços narcísicos, eu já sei que ele é. Mas, tipo assim, a minha confusão agora é porque ele se converteu. Você entendeu? E só que de uns tempos para cá, eu percebi que ele faz umas coisas assim, sabe? Que não é de uma pessoa que está na presença de Deus. Tipo assim, esses dias ele me fez passar o maior vexame dentro do supermercado. E a gente tinha acabado de sair da igreja. Ele não aceita, sabe? Assim, se você vai fazer um comentário, falar alguma coisa para ele, ele acha ruim. E domingo passado também, agora o último domingo, a gente foi para o culto. E a gente foi conversando no carro e a gente tinha um almoço para ir. E aí eu falei para ele que eu não iria porque eu não estava bem. E aí eu falei, mas se você quiser ir, você pode ir. Aí ele pegou e falou assim: eu vou mesmo nesse almoço, porque você não manda em mim. Desse jeito ele falou dentro do carro. E aí a gente foi conversando, tal, fomos no culto. Aí você sabe o que que ele fez? Eu desci do carro perto da igreja, entrei e ele foi estacionar. Ele entrou na igreja, ele sentou assim, tipo, do outro lado. Me deixou sozinha o culto todo. Eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Sabe assim? Aí eu fiquei olhando assim, eu falei, Senhor, mas por que que ele tá longe de mim? Que eu, né, não tinha acontecido nada, a gente estava conversando, eu estava, né, expondo a minha opinião e ele a dele. E ele ficou longe. Só que aí dentro da igreja. Aí eu, sabe o que eu pensei de fazer? Eu pensei de pegar minhas coisas, a Bíblia, tudo e sentar onde ele estava. Mas na hora que eu tentei pegar minhas coisas para ir, eu senti quando o Espírito Santo falou para mim: não vai, porque você não fez nada. E aí depois ainda o Espírito Santo falou para mim: quando você perguntar para ele o porquê que ele sentou longe de você, ele vai falar que foi eu que mandei. Mas eu não mandei ele sentar longe de você, porque eu não ia mandar ele te repudiar dentro da minha casa. E quando chegou em casa, eu fui perguntar exatamente o que o Espírito Santo falou, foi o que ele falou aqui para mim. Então, sabe, eu fico totalmente confusa. Entendo, mas assim, esse comportamento dele começou quando? Começou só depois que ele se converteu ou antes disso ele nem Então, ia para a não, igreja não. com você? Não, porque assim, na verdade, a gente é casado há 35 anos, ele sempre foi o estúpido, você entendeu? Ele sempre foi de quebrar tudo, ele já me agrediu fisicamente, verbalmente, eu já passei todas as fases de narcisismo na mão dele. Ele se converteu primeiro que eu. Ele se converteu em 2021 e eu fui no ano seguinte, 2022. Ele foi embora 3 vezes de casa, ficou longe de mim, às vezes ele ficava 8 meses, depois ele voltava, aí a gente acabava voltando, eu acabava voltando com ele, por quê? Porque eu sempre fui dependente financeira dele. Então, por as coisas estarem apertadas em casa, eu acabava voltando com ele por causa desse motivo.
A última vez que a gente voltou agora foi em 2022, vai fazer 2 anos agora em início de outubro. E, e depois de lá para cá, tipo assim, ele se converteu, eu me converti. Por um tempo, ele parou, assim, sabe, com as agressões verbal, ele não fazia essas coisas. Ele começou com esses negócios, sabe, assim, de que essas confusão tem o quê? De uns 8 meses para cá. Que eu percebi, sabe, assim, ele tá totalmente mudado, ele tá se afastando da igreja, ele começou a fazer academia, ele ia nos cultos durante a semana, ele não vai mais. Ele tinha parado de assistir futebol, ele começou. Tudo que você vai falar, ele não aceita. Sabe, assim, é umas coisas muito, sabe, fica fazendo eu passar vergonha, fica me xingando dentro de supermercado. Então, é umas coisas que eu fico assim, sabe, Senhor, esse homem está na tua presença de verdade? E eu não sei se Deus já me mostrou com tudo isso e é eu que não estou enxergando. Tá, mas diante de tudo isso que ele está fazendo, ele ainda te agride fisicamente? Não, ele parou. Fisicamente ele parou, mas verbalmente ele agride direto. Nossa, e é umas coisas assim explosivas do nada, sabe? Ó, esses tempos atrás, deixa eu te falar o que aconteceu. Porque assim, eu não trabalho registrada, mas assim, às vezes aparece bico, freelance em hospital, porque minha irmã trabalha em hospital. Então, às vezes parece de acompanhante, cuidador, e eu vou. Aí teve uma época que eu fui trabalhar e eu estava com um dinheiro na minha conta. E como a gente está se reconciliando, porque tem o quê? Não tem nem 2 anos que a gente voltou. Eu falei, bom, vou fazer a minha parte. Teve um dia que eu peguei, isso foi acho que agora em fevereiro ou março, por aí, acho que foi em fevereiro. Eu peguei um dia, fui no centro, que eu fui comprar umas coisas para mim. Aí eu pensei assim, eu falei, bom, como ele trabalha a semana toda, a gente não tem tempo de tomar um café da manhã junto, né? É só um final de semana, geralmente no sábado, porque no domingo a gente sai cedo, né, para ir pro culto, não dá tempo. Aí o que que eu pensei? Eu falei, eu vou agradar ele, né? Aí eu fui, menina, comprei umas canecas escrito amor com coraçãozinho, comprei uma para ele, uma para mim, umas coisinhas bem legal para pôr na mesa, sabe? Falei, no sábado eu arrumo um café da manhã, tal, certinho, né? Tá bom, menina, fiz isso. Aí no sábado eu arrumei a mesa, coloquei tudo bonitinho, ele sentou, aí ele olhou para a caneca assim, aí ele falou assim: "Ué, isso é caneca nova?" Eu falei: "Sim, é um presente para você, gostou?" Aí ele olhou assim e falou: "Ué, mas você teve coragem de gastar com caneca, com tanta xícara dentro do armário?" Aí eu falei para ele assim: "Não, eu queria uma coisa legal, né, para nós dois, né, uma louça bonita, eu queria te agradar, né?" Aí ele começou: "Menina, é porque você não trabalha fora, é porque por isso que você não dá valor no dinheiro, porque você não leva." Menina, ele me humilhou tanto aqui na mesa aquele dia, que olha, eu perdi até a vontade de tomar o café da manhã. Sabe assim, eu falei assim, eu queria só agradar, eu queria fazer, sabe, alguma coisa legal. Sabe assim, nossa, ele falou tanta coisa aquele dia para mim. Menina, ele reclama por causa de R$ 1. R$ 1, você quer saber, ele reclama. Então, sabe assim, eu imaginei que ele fosse falar, nossa, amor, que legal, né? Obrigada. Sabe, tipo assim, não, ele não faz esse tipo de coisa. Ele é muito, sabe, grosseiro e, tipo assim, irônico. Ele faz essas coisas, ele não pede desculpa, ele fica o dia inteiro me ignorando, você entendeu? E ele faz de conta que não aconteceu nada. Foi que nem no dia do supermercado. Ele me xingou, me ofendeu lá dentro do supermercado. Depois entrou no carro, ficou cantando dentro do carro, me deu silêncio, não falou nada comigo. Aí a gente passou na casa da mãe dele. Chegou na casa da mãe dele, ele sentou lá, colocou a cabeça na mesa e começou a chorar que nem um condenado, que eu não sabia nem por que ele estava chorando. Sim, aí veio embora, chegou aqui em casa, ele ficou lá para a sala assistindo e dando risada. Nossa, menina, é horrível essa situação. Eu não sei, tem hora que eu olho para ele ali na cama quando a gente está dormindo, eu falo, Senhor, quem que é esse homem que está deitado comigo? Porque eu não conheço mais. Sabe assim? E eu não consigo, sabe? Uma coisa que eu não consigo mais é ter intimidade com ele. Eu não consigo mais, eu sinto nojo de quando ele vai relar em mim.
Não consigo, o meu corpo não dá, não consegue. Nossa, é bem complicado para mim. Tá, você já chegou a conversar com ele sobre tudo isso que você sente, sobre as coisas que ele está fazendo que você não está gostando? A gente já conversou, eu converso com ele direto, direto. E qual a posição dele? Ele tenta te enrolar que ele não está fazendo isso? Quando a gente vai falar dessas coisas que ele faz de humilhação na igreja, ele inverte toda a situação. Porque você, no dia que, agora no domingo, que eu fui perguntar para ele o porquê, né, que ele tinha sentado longe de mim, aí ele falou para mim, a hora que eu entrei na igreja, Deus falou, senta longe dela. Aí eu peguei e falei para ele, eu falei, Renato, Deus já tinha falado para mim que você ia falar isso. Mas você sabe, você é muito faladeira, porque a culpa é sua. Porque você não sei o quê. Ele começa a falar desse jeito para mim. E em questão da gente também não tá tendo intimidade, mas já tem um bom tempo isso, sabe? Eu já falei para ele, eu falei, olha, eu não consigo, eu não sinto mais nada. Eu já fui médico ginecologista, eu já fiz todos os exames, sabe? Deu tudo normal. A médica falou que tá tudo certinho. Parte espiritual, eu já participei, tipo assim, sabe? Já fiz campanhas, tudo normal também. Então, assim, eu sinto que é algo dentro de mim, com o tempo todo que ele foi me machucando. Eu sinto isso. E diante disso, você, quando busca o Senhor, você coloca isso aos pés do Senhor, e mesmo você falando com Deus, porque você tem essa sensibilidade com o Senhor, né? Como você disse. Eu tenho, sim. E o Senhor tem falado com você. Então, Sim. minha querida, tem horas que o que a gente quer ver é diferente do que Deus está mostrando, sabe? Então, assim, às vezes a gente quer ver um negócio, mas o Senhor está mostrando outro. Então, a pergunta que cabe para você hoje é: você quer realmente ver? Você quer realmente ter uma posição diferenciada dessa que você está tendo agora? Porque, assim, o que acontece? Se ele já tem esses traços narcisistas, a gente sabe que são poucas as chances. Sim, a gente sabe, né? A gente é cristão, a gente crê que o Senhor pode todas as coisas e ele pode mesmo. Mas existe o livre-arbítrio, né? Então não depende de nós, porque nós queremos que o outro mude, que o outro veja o quanto, né, você foi carinhosa, você mostrou, né, você quis fazer um momento romântico, né? Ele poderia ali, nossa, obrigada, te agradecer pelo café. O que eu imaginei que ele fosse fazer fosse isso. Nossa, Sim. Amor, obrigada, que legal. Não, menina, ficou me ofendendo, falando que não é eu que levanto cedo. Eu falei, Renato, mas o dinheiro que eu gastei não foi seu, foi meu, foi do que eu trabalhei. Não interessa. Começou a gritar comigo, menina. Eu peguei, levantei da mesa, ele ficou aqui, tomou o café dele, não levantou não, ficou aqui, tomou o café, depois foi para a sala. Entendo. Sabe, sim. Isso Sim. desanima, sabe? Porque você já sofreu tanta coisa, porque não é pouco tempo que eu tô com ele, são 35 anos. Pois é. Você entendeu? Então, quer dizer, depois de tudo que a gente passou, ainda a gente fica dando chance, tentando melhorar, e a pessoa parece que não colabora, sabe? E eu pensei, não, agora tá na igreja, vai mudar, Deus tá transformando, tá mudando, mas a hora que eu pensei que tava, ele começou. No dia que a gente teve a última imersão agora, menina, ele me afrontou a sexta, o sábado e o domingo da imersão. Entendo. Então, o que acontece? Os sinais estão aí, né? Então, a gente aqui, a gente dá um conselho, né? A gente mostra algumas coisas, faz uma investigação, né? Teríamos que entrar mais a fundo, porque o que acontece? Quando você busca terapia, você busca para você se conhecer, né? E aí, claro, você está trazendo, né, uma situação que você está vivendo. Mas, até inclusive, vou te convidar, venha para essa imersão, se você puder, sabe? Eu já fiz minha inscrição. Bom, Eu fui uma das primeiras já. Ai, que bênção. Então, o que acontece? Você estando lá com a gente vai descobrir também em você aquela brecha que precisa ser fechada em você. Porque o que acontece? O Senhor, ele quer mudar algumas coisas em você.
Porque Sim, quando você se sim, verdadeiramente se conhece, você se coloca, né, na frente do espelho e fala, eu conheço essa Yara que está aí hoje, Yara, é você? É aquela Yara que você fala assim, nossa, essa faz, essa busca, essa é diferente e tal. Ou você está sempre querendo agradar o outro, fazendo para o outro, porque o outro é mais importante. Se a pessoa disse, e não apenas ele, mas outras pessoas, sabe? eu Querendo. era assim, sabe? Eu era assim. Eu agradava todo mundo, eu fazia tudo por todo mundo, sabe? Tipo aquela pessoa que tira da boca para dar. Eu era bem assim. Mas agora eu dei uma mudada nisso. Eu comecei a aprender a dizer não. Depois dessa última imersão, o que eu aprendi nela foi, sabe, dizer não. E eu tô colocando em prática isso agora. Ai, que bênção. Então, mas tem coisinhas aí que nem você já teve essa descoberta, né? Sim, Nessa outra sim, imersão que você fez. Então, agora nessa, você vai aprender muito mais, porque você está se conhecendo, né? Você está vendo sim. quem você Com é, porque certeza. E o outra, outro, As sim, curas, as curas que têm que ser feitas em mim, porque eu reconheço, eu também sou ser humano, eu sei que eu preciso de cura. Eu me abro todo dia, eu falo, Senhor, eis-me aqui. Pode fazer o que tiver que ser feito em mim, o que o Senhor precisar mexer, pode mexer. Sabe, assim, o meu coração está aberto para o Senhor. Então, eu não sei, sabe? Eu estou esperando em Deus mesmo, porque a minha parte, o que eu posso fazer, eu estou fazendo, sabe? E é difícil, sabe, você morar com uma pessoa que é assim. sim, é difícil mesmo. E para mim, assim, para mim é mais complicado, porque foi que nem eu te falei. Eu Uhum. tô com ele tem 35 anos. Eu conheci ele com 17, hoje eu tenho 53. Então, no decorrer desse tempo todo, a gente teve 2 filhos, você entendeu? Então, assim, logo no início eu trabalhava, quando a gente se conheceu, que a gente casou, ele fez eu sair do trabalho para ficar em casa. Aí, o que que eu fiz? Para mim não ficar dependendo dele, eu abri uma lojinha, sabe? No quintal, assim, eu puxei um cômodo, fiz uma lojinha de lingerie para mim ter o que fazer. Ele fez eu fechar essa lojinha. E aí ele falava para mim assim que aí um dia eu falei para ele, eu falei, Rê, eu vou arrumar alguma coisa para fazer porque eu não quero ficar em casa. Ah, mas e as crianças? Você vai trabalhar para fora, o que você vai ganhar, você vai pagar para alguém ficar cuidar deles. É melhor você ficar em casa. E aí foi passando, sabe? Passando o tempo, a minha idade foi passando e hoje eu estou aqui. Eu Homem, não consegui, sabe, ter uma profissão. é, Ele tem tudo, você viu, ó, ele trabalha, ele se aposentou, ele tem a profissão dele, quer dizer, ele está tranquilo. Se acontecer de repente dele ir embora de casa, ele tá seguro. E eu? E eu, como que eu fico? Me fala. Para mim entrar no mercado de trabalho agora, com 50 e pouco, quase 60 anos, quem que vai me dar você entendeu? É complicado. sim, é complicado, mas assim, ó, eu vou te falar, nunca é tarde. Nunca é tarde, você está viva, o Senhor te Sim, dá força, você já, ó, seus filhos com certeza já estão criados. Nesse decorrer de todos esses anos, você colocou em uma balança e viu que ele não mudou, que ele continua sendo aquela pessoa que não está mais te agradando, não está agradando ao Senhor diante de você, da tua vida, os teus filhos, a tua casa. Ele quis o tempo todo te anular, minha querida. Assim, ó, claro uhum, que dentro de um relacionamento, um casamento de anos e histórias, a gente não vai aqui levianamente falar, não, saia de casa, separe e tal, mas ele já tem um histórico com você, minha amada, sabe? Então, às vezes, o Senhor, ele tira as escamas dos nossos olhos e a pergunta que fica é, você quer realmente ver? eu Você quero. quer realmente enxergar tudo que está Eu quero, acontecendo? eu quero, eu já Então, penso, aí quando você se posiciona, o Senhor entra no meio. Fala, não, eu agora é quero. comigo. Porque, Inclusive, pode falar. não, meu amado, pode falar. Então, que eu ia falar para você, de 2019, de 2019 até 2022, ele foi embora 3 vezes de casa. Você entendeu?
E eu descobri muita coisa nesse meio tempo e muita coisa pela boca dele mesmo que eu nunca imaginava que ele fosse fazer comigo. Você entendeu? E, e tipo assim, esqueci o que eu ia falar agora. Pode falar um pouco aí. Então, quando ele te conta algumas coisas, é para ver o teu sofrimento, porque alguns dos narcisistas, ele tem aquele masoquismo, aquele prazer de ver o outro sofrer, sabe? Vou contar só para ver a cara, porque tem uns que eles negam até a morte, sabe? Eles querem dizer que não, nunca fizeram nada, não foi nada, não sei o quê, você tá doida, você tá louca, você tá inventando coisa. Assim comigo, sabe? Eu sempre fui de confiar muito, porque assim, sabe? Eu sempre confiei muito nele. Acho que por ser a primeira namorada, eu nunca tive outro namorado, então eu sempre confiei muito nele. Nossa, na época que a gente se separou, menina, cada coisa. Olha, ele me humilhava demais em questão de dinheiro. Depois, cada vez que ele voltava, que a gente estava junto, ele ia soltando as coisas de pouquinho, ele não falava tudo de uma vez. Aí, a primeira vez, ele falou para mim que ele saía com garota de programa. Eu nunca imaginei que ele fizesse isso comigo. Ele falou para mim que durante 3 anos ele abriu uma conta escondida, ele guardava dinheiro escondido de mim, ele deixava eu e a minha filha passar necessidade com dinheiro escondido para sair com garota de programa. E, nossa, isso me magoou muito, sabe? E assim, a gente morou em Curitiba 10 anos, ele me traiu lá, menina, ele veio me contar aqui por causa que eu fui falar um negócio, ele aproveitou a minha sinceridade para falar dele para mim. Então é muita coisa assim, sabe? Sim. E assim, na verdade, eu só voltei com ele mesmo agora em 2022, porque eu me converti em setembro. No dia 4 de setembro eu desci as águas, sabe? Eu me converti, tudo certinho. Quando foi no final de setembro, eu e ele estava conversando, porque ele era assim, quando ele ia embora, ele ficava 3, 4 meses para lá sem aparecer. Aí depois ele ia voltando de pouquinho. De pouquinho. Quando você vê, ele já estava aqui dentro. Ele é assim, ele vinha vindo de pouquinho. Aí começava a chorar aqui na garagem, começava a dizer eu te amo, você entendeu? Coisa que eu nunca ouvi a vida inteira, ele fez tudo agora nesses últimos 3 anos. E aí eu lembro que quando foi no final de setembro, eu estava jejuando e eu conversando com Deus, Deus falou para mim, ele vai pedir para voltar. E se ele pedir para voltar, você vai aceitar. Aí eu peguei, até conversei com Deus, né? Eu tenho a minha forma de falar com Deus, eu até discuti assim com Deus, sabe? Eu falei, não, Senhor, eu não quero voltar. O Senhor sabe que eu não gosto mais dele, eu não sinto mais nada, como que eu vou voltar com ele? Aí Deus falou, não, você vai voltar, porque por um tempo eu tenho um propósito com vocês dois juntos. Então foi por isso que eu voltei, porque senão eu não teria voltado. Entendi. Tem coisa. Aqui que acontece, quando a gente ouve uma voz, né, que é a voz do Senhor, a gente, né, não vou dizer que não é. Sim, você ouviu uma voz, falou com você, mas pergunta, peça de novo, sabe? Para confirmar, porque às vezes a gente ouve uma voz, mas é a voz do nosso coração também, a voz do nosso querer. Porque, querendo ou não, você tem uma história com ele, você tem filhos com ele, sabe? Então, às vezes, esse querer é tão grande que a gente ouve e fala, puxa vida, né? A gente vai ficar, a gente vai voltar, porque você tem um coração bom, Yara, você vê nele, né? Às vezes você acaba projetando nele coisas boas, falando, não, ele vai mudar, olha, ele tá mudado, ele tá diferente, porque a gente não quer acreditar que aquela pessoa seja profundamente, né, fazendo coisas para o nosso mal. Né? Então, assim, nessas imersões, a gente vai tratar coisas em você, fortalecer a tua identidade, porque fortalecendo a tua identidade, não tem quem te enrole mais, quem te engane, quem te passe para trás, porque aí você conhece o lado espiritual, né? E também o seu lado mulher, porque a gente é mulher, a gente se ama, a gente tem que olhar no espelho e falar, caramba, quem é essa mulher que está na frente do espelho aí? Do que ela gosta? O que ela faz? Porque você disse que abriu uma lojinha e ele fez de tudo para fechar. Por quê? Para fazer você ficar dependente dele. Isso, mas foi isso que aconteceu, sabe? A vida toda. A vida toda. E foi, os anos foram passando, meus filhos foram crescendo. Agora o meu filho casou no passado, foi embora. A minha filha completou 18 anos agora.
E assim, ele se aposentou, você vê, cadê ele? Tá na academia, tá fazendo academia. Eu tô aqui em casa, cuidando da casa. Você entendeu? Ó, só rapidinho. E o que te impede também de ir para academia, de arrumar um trabalho e de fazer as coisas por você hoje? Então, queria dizer assim, eu até pensei de fazer academia também. Fui lá, conheci, tem uma amiga minha que faz, a André, e ela falou, vamos, Yara, junto, tal. Eu fui lá para conhecer. Cris, quando eu cheguei lá, que eu olhei aquele movimento, sabe assim, eu falei, gente, eu não me adapto mais com esse ambiente. Sabe assim, eu não me sentia à vontade. Por quê? O que que tem o ambiente? Ai, sei lá, Cris, eu não gosto mais, sabe? Assim, aquele monte de gente, aquelas músicas, sabe? Aquelas batidas dentro da cabeça, eu não gosto mais. Eu gosto de uma coisa mais tranquila, sabe? Sim. Então, tem hidroginástica, que é mais tranquilo, tem quem gosta de dança, né? Tem zumba, aí no Brasil deve ter zumba, essas coisas, né? Na academia tem, minha amiga me chamou mais por causa disso, sei lá. Mas eu digo assim, graças a Deus que você está buscando. Isso que é o mais importante que você está buscando. Agora, Estou buscando. é um processo, ok? Mas a gente não pode ficar esperando nada do outro. Sabe por quê? Chega num momento que a gente fica ali, por que ele isso? Eu estou falando de novo por mim, tá? Porque eu me vejo, que eu já passei por isso. Porque ele isso, porque ele naquilo, não sei o quê. De certa forma, a gente está dando uma justificativa por que a gente não fez por nós. Porque eles não têm esse poder, a não ser que a gente dê. Entende? Agora, lógico que durante anos, um relacionamento assim, vai tirando um pouco a tua disposição, vai desanimando, você vai ficando enfraquecida, você vai ficando cansada, exausta, na verdade. Então, isso vai afetando, mas Deus é mais. Então, assim, focar em você, que é o que você já está fazendo, cuidar de você, e deixa ele, esquece um pouco ele, porque ele isso, ele não fez, deixa ele. Não te sentou do lado de você na igreja? Glória a Deus, Senhor. Um dia de paz aqui na igreja, pelo menos, né? Ele que fique lá, vai trabalhando, Senhor, vai trabalhando, que o negócio está pesado. Eu fiquei lá sentada, assisti meu culto, louvei, deixei ele lá no canto dele, sabe? E eu, para mim, porque assim, Cris, eu tô sozinha agora, ele tá na academia. Eu tô super em paz. Cris, a hora que eu escuto o carro dele chegando, o meu estômago começa. Sabe assim? Começa a embrulhar meu estômago, começa a doer meu estômago, eu não consigo quando ele tá aqui. O que te prende nessa relação? Porque você falou que era a parte financeira, né? Ainda é isso? É ainda a parte financeira. Nunca foi amor? Nunca teve amor? Nunca teve amor? Teve no início, não só no início, até um certo tempo atrás eu gostava muito dele. Por isso que eu até, por tudo que ele fazia comigo, eu pelo menos achava que era amor. Hoje eu não sei se era tanto amor, se era mais codependência, né, Cris? Isso, não é só a parte financeira, entende? Foi o que a Maisy, de certa forma, ele observou, porque tem coisas que às vezes a gente tem na nossa mente que a gente quer ter, e de certa forma, se eu me separar, então eu estou desistindo. Então é como se a gente quisesse acreditar que aquilo vai mudar, porque ele falou que ia, e ele foi para a igreja, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, você já sabe que não vai. Agora, Deus falou para você que tinha um propósito. É o que a Maisy falou, ora, pede confirmação de Deus. Deus, é isso mesmo. Na última imersão, eu estou aqui orando, pedindo confirmação se realmente foi Deus que falou comigo, se é para mim ficar, você entendeu? E eu estou aqui aguardando em Deus, mas foi que nem eu falei, eu não conseguia falar não, Cris. Eu fazia as coisas obrigada com esse homem. Hoje eu consigo falar não. Ok, Quer ficar com raiva, fica. Quer ficar com raiva, fica. Mas eu falo não e acabou. E eu não me sinto mais mal, viu? Antes eu falava não e eu deitava lá na cama e eu ficava me remoendo. Aquele negócio na cabeça, eu tinha que voltar aqui e falar, então tá bom. Agora não, eu vou lá e fico na minha. Um passo de cada vez. O que eu quero pedir para você é que a partir de agora, quando você for falar alguma coisa sobre ele, porque ele não isso, ele não aquilo, e fica sempre lembrando, eu falo isso porque eu fiz isso durante muito tempo, sempre lembrando do passado, e o que ele não fez, ou o que ele fez, e aí a gente não sai de lá, porque você está presa, sabe aonde? De novo, aquela coisa da injustiça, e no vitimismo, entre aspas, eu odiava ouvir isso quando falava vitimismo.
Porque, assim, vítima, sim, de uma pessoa abusadora. Vitimistas são Ele eles. Que se fazem faz de de vítima. vítima bastante. Aham. Bastante. Uma coisa que eu vejo aqui é vitimismo e ironia. É o que eu mais vejo dele aqui. Sim, mas eu digo, nós, num relacionamento, quando a gente fica presa nesse ciclo de ele, o que ele fez de ruim, é como se a gente precisasse provar que o problema está neles, entendeu? Uhum. Mas aí, ao Entendi. mesmo tempo, a gente não faz nada, né, para sair. E aí, o que Uhum. que acontece? Não sai do lugar. Por isso que o foco tem que estar na gente, né? Por isso que a gente tem que ficar firme, não desistir, buscar no Senhor, porque é um processo, é um passo de cada vez. Ó, você hoje já falou aí que você consegue falar não, que antes você não Hoje conseguia. eu consigo. Glória a Deus por isso. Então, não se cobre, mas também se permita fazer essa autorreflexão e olhar para as coisas que você também precisa fazer por você, e não esperar dele, porque senão você vai estar sempre, como eu posso dizer, você não precisa dele, você só precisa de Deus, para qualquer coisa na sua vida, entende? Sim. Porque senão você vai pôr um peso, de certa forma, sobre você, e você não vai sair do lugar. Porque, de certa forma, tipo assim, tá, mas então, é que nem eu, fiquei anos na terapia. Você coloca e afunda lá e você fica lá parada, né? É um ciclo vicioso, gente. Eu fiquei presa um tempo nesse vício do sofrer, a sofrência. Isso era. Eu estava vítima, eu era vítima. E o que aconteceu? Nada, eu não saía do lugar, gastando dinheiro lá na terapia, e minha terapeuta tentando falar: então, Cris, vamos tratar você? E eu não, porque os narcisistas, porque isso é injusto, porque eles fazem isso, e eles fazem aquilo, eles são ruins, eles. E são mesmo, entendeu? Mas era para eu estar focando. Hoje, gente, olha só, hoje que as coisas estão de verdade clicando de uma forma que até antes não tinha clicado. E ó, eu já tenho canal, eu já falo sobre isso, mas tem várias coisas que Deus ainda está trabalhando em mim, principalmente na parte emocional. Por isso Sim. que eu falo, gente, curar nossas feridas emocionais, cuidar de nós, focar em Deus acima de tudo, é quando de verdade você começa a viver o propósito que ele tem para a sua vida, porque eles não têm poder de fazer nada. Então, quando a gente fica lá porque ele isso, porque ele aquilo, é só para dar desculpa porque você não foi lá e fez e você sabe que você pode fazer, mas tá cômodo, né? Então, deixa assim e fica culpando ele. Não que tire a responsabilidade dele, entendeu? Hoje eu consigo ver isso, mas eu não conseguia ver antes. Hoje eu consigo ver. E se alguém falasse o que eu estou falando agora, eu já ia ficar com raiva. Eu já ia achar ruim, eu era super delicadinha, entendeu? Qualquer coisa. Eu também era bem delicadinha. Eu falava, eu já estava com a resposta na ponta da língua, Cris. Hoje eu estou bem moderada, bem calminha, sabe? É um A gente processo. respira, lembra do Espírito Santo, aí a gente não responde. É verdade, é verdade. Eu vou passar para a Anne, você quer falar algo para ela? Primeiro, Camila, só espera um pouquinho. Só comentar uma coisa e você pode passar, Cris. Sim, pode falar. Mais uma coisinha que eu queria falar com você. Eu vi você, eu senti que foi Deus que falou que era para mim falar. Eu vi você falando com a outra moça, como que é o nome dela? Maíra. Maíra. Então, eu vi vocês duas falando em questão do cigarro. Cris, eu me converti tem 1 ano e 10 meses. Eu fiz todas as renúncias que tinham que ser feitas na minha vida, Cris, mas eu não consigo parar de fumar. Você vai Cris, conseguir. Eu vou te mandar, Yara, eu vou te mandar. Cris, eu já fiz campanha, eu pego meu cigarro, eu jogo no lixo. Cris, de repente começa a me dar uma coisa tão horrível. Sabe como eu parei? Sabe como eu tenho um testemunho no meu canal, tá? Depois procurem lá e eu posto no grupo. Tá bom, posta, por favor, eu preciso muito. Por causa de ansiedade, desde os meus 14, 13 anos, eu comecei a fumar. Não era aquela coisa de sentir independente, dona do meu nariz, né? Me achava e eu ia fumando. Na verdade, eram os traumas, as dores que estavam lá dentro de mim, e cada sopro que eu dava era tentando tirar um pouco daquilo, né? E eu não tinha a menor noção. Sim. Anos e anos depois, quando eu mudei para cá, um dia veio a pastora Bianca Toledo numa igreja aqui, eu fiquei sabendo, me convidaram, estava uma chuva de rachar. Gente, foi tudo preparado por Deus. Mas por quê?
porque eu queria parar. Eu sempre tive vergonha de fumar, eu nunca achei bonito. Tinha que tirar uma foto, eu escondia, porque na verdade nunca fez parte de mim, não era da minha essência, não era eu. Era um alívio para as dores. A gente vai falar isso na imersão também. É onde o inimigo estava brincando com a minha vida, né? Sim, porque isso não é coisa de Deus, é do inimigo. Exato. Se você tem essa vontade de parar e você buscar em Deus... Nossa, muito. Jesus sabe. Deus já sabe da minha intenção. Então nossa, vai acontecer. eu converso com ele, eu falo, Senhor, eu tenho tanta vergonha. Sabe, querido, de louvar com essa boca que eu fumo. Nossa, eu morro de vergonha. O que eu mais desejo na minha vida é parar de fumar. Então você vai conseguir, Deus vai te ajudar. Ele vai trazer, que nem para mim, ele trouxe a pastora. Deus usou a vida dela, e juro para você, eu não tive abstinência, nunca mais eu fumei. Agora, eu tive que fazer a minha parte, tá? Quando eu saí de lá da frente, eu voltei, eu sentei no banco, veio aqui, ó, na minha mente. Eu posso chegar em casa e continuar minha vidinha do mesmo jeito que sempre foi, eu vou acender mais um cigarro e eu vou continuar fumando e nada vai mudar. Ou eu posso entender que isso daqui foi Deus, não tem coincidência, não tem por acaso, foi porque, gente, só faltou, ela estava pregando sobre o testemunho de vida dela, de cura dela, nada a ver com vício. Quando eu chego lá na frente, ainda fui com vestido, que Deus, até o vestido, Deus mandou eu comprar um vestido amarelo, uma cor que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha cartela, eu sou branca, com cabelo claro, eu fico horrível de amarelo, gente. Então, assim, nada a ver, eu tenho o vestido guardado até hoje, que eu falei, eu sei que não veio de mim, foi Deus. Nada a ver, um vestido que jamais eu compraria na minha vida, não sei porque foi aquele amarelo, meio amarelo, com laranja, meio gritando. Eu mostro para vocês o dia que ela tiver na imersão, que eu quero dar o testemunho, ela pediu até. E ali, Deus fez, e eu fiz a minha parte também, porque eu falei, não, isso aqui não foi uma coincidência, eu não vou deixar, ignorar isso, porque só faltou ela chamar meu nome. Quando eu pisei lá na frente, ela falou, alguém com vício, sobe aqui, mas eu nem esperei, eu já subi na hora, só faltou falar assim, Cris, vem aqui, só faltou falar meu nome, porque eu tinha certeza, e eu estava orando para Deus, tirar esse vício. Sabe como eu comecei? Eu olhava para o cigarro e eu falava assim, ó, ô infeliz, teus dias estão contados. Parecia uma louca. Sozinha eu olhava para o cigarro e falava, seus dias estão contados. Você não tem poder sobre mim, eu tenho sobre você. E seus dias estão contados e você em breve não fará mais parte da minha vida e você não irá tocar na minha boca nunca mais. E vendo, sabe o quê? Vídeos e vídeos e vídeos, filmes no YouTube da história de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, de Jesus e de Deus, e tudo. E fumando, tá? E quanto mais de Deus entrar em você, mais sai o que não é de Deus. Então, eu fui alimentando o espírito e a carne foi morrendo. E eu entendi que eu estava fazendo algo ali que ia ser mal para mim, que era o prazer da minha carne. Eu não nasci fumando, eu não preciso fumar. Exatamente. E aí, com o tempo, as feridas foram... Naquela época, eu ainda tinha muitas feridas. Eu nem sabia sobre o transtorno quando eu parei de fumar ainda. Já fazem muitos anos. Graças a Deus por isso. Eu não tive abstinência. Porque, ó, eu já tinha tentado o chiclete, eu já tinha tentado o band-aid. Eu tentei tudo que vocês possam imaginar. Aí eu voltava. O cigarro de vapor. Voltava. Eu comprei agora adesivo. Esses tempos eu comprei adesivo. Um monte de coisa, Cris. Eu fico ouvindo pregações, testemunhas, pessoas falando que usava crack, Cris, e conseguiu sair da rua. Eu fico, Senhor. Então, a cura vem... Sabe, a pessoa falando que nem você, não tive nem abstinência. A cura vem por etapas, e é tudo na hora perfeita de Deus, e vai se tornar um testemunho. Então, não fique falando... Eu não consigo, porque aí você não vai conseguir mesmo. Eu consigo. Não, eu sei. E o testemunho vai ser grande, hein? Sozinha você não consegue, mas com Deus você vai conseguir. E é Ele que faz. Eu falei, Senhor, sozinha eu não tenho força, eu não tenho. Quanto mais feridas forem curadas, menos necessidade de fumar você vai ter, porque isso é um alívio para as dores que ainda estão aí. Eu já tive esse discernimento também esses últimos dias. Sim, ok. Para não passar muito do horário, eu vou falar aqui com as terapeutas. Camila, só um segundo, porque eu quero dar oportunidade para as terapeutas que estão aqui, porque a intenção é essa, né, que o pessoal no canal conheça. A Lid já falou, a Meise falou. Anne, se você tiver algo a falar para a Yara, ou algo sobre
o que você quiser falar, fique à vontade. Nájila também. Deixa eu ver se tem mais alguém que está da equipe. Ok, não. Pode falar, Anne, se você tem algo para falar. Eu já te chamo, Camila. Olá, pessoal, boa noite, tudo bom? Sim. Cris, eu vou falar uma coisa rapidinha, não é necessariamente direcionado a Yara. Ok. Mas uma coisa assim que eu queria comentar é que muitas das vezes a gente procura algo para se agarrar naquilo e não ter a coragem de tomar a decisão certa, né? E como aqui eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui no grupo, nesse encontro de hoje, a grande maioria eu acredito que são cristãos. Se não são, de toda forma, deve ter algum princípio cristão. Mas eu não sei quem foi que estava falando sobre a questão do livre-arbítrio, né? Exemplo, Judas foi um que esteve na melhor igreja e com o melhor pastor, e mesmo assim ele tomou a decisão que tomou. Porque, assim, não é a igreja que transforma o caráter da pessoa em si, mas é a decisão da pessoa em querer verdadeiramente ser transformado. O Judas, com o melhor pastor, na melhor igreja, e, no entanto, ele foi o traidor de Jesus, né? Lógico, nós sabemos que tem um propósito atrás disso. Em questão do casamento, ninguém aqui vai falar para uma pessoa se separar com o histórico de vida e de relacionamento que se tem. Mas eu trago mais um exemplo bíblico, que é a história de Abraão com Ló. Né? Quando Deus pede para Abraão sair do meio da parentela, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu te mostrarei uma terra. No caso, Deus estava falando para ele que era para deixar tudo para trás. A gente sabe que tinha questão de princípio, que, no caso, Ló era órfão, então, na cultura dele, era responsabilidade do tio cuidar da criança. Mas o que Deus foi bem claro é deixar sair do meio da tua parentela. Mas ele se agarrou à cultura e levou o sobrinho. E durante todo o tempo, porém, Deus foi muito claro, quando Deus pediu para ele renunciar o que tinha que se renunciar para viver o propósito dele. Mas durante todo o tempo em que Ló esteve com Abraão, Deus ficou em silêncio. Deus só voltou a falar com ele a partir do momento que ele tomou uma decisão, que, no caso, ele tinha tanta aquela questão do ser muito bonzinho, né? Ele tinha tanta dó do sobrinho, né? Tanto respeito e tanto respeito pela cultura, que ele deixou o sobrinho tomar decisão do tipo, é melhor que a gente se separe, tu pega um caminho e eu pego o outro. Então, ele deixou o sobrinho pegar o caminho melhor. A partir daquele momento foi quando Deus voltou a falar com Abraão. E a mesma coisa somos nós, que ainda estamos dentro desse relacionamento, de relacionamentos assim, é que muitas das vezes Deus está falando, Deus está mostrando, a própria palavra fala que nós somos pupila dos olhos de Deus. É tipo assim, você pega o dedo, uma caneta, tenta colocar no seu olho, a primeira coisa que você vai fazer é fechar, para proteger. Da mesma forma, Deus não vai permitir que ninguém toque na pupila que somos nós. Então, Deus está mostrando, Deus está falando, mas a gente está agarrado à cultura, a gente está agarrado a tradições. Eu não estou falando aqui, eu não estou fazendo apologia à separação, né? Mas tem coisa que eu acredito que Deus, de fato, ele não quer. Mas é uma escolha nossa também, né? Como o exemplo que Maisie trouxe para Yara. E muitas das vezes a gente se acostuma. O ser humano, ele é tão incrível que se acostuma a qualquer situação, até o sofrimento. Nós nos acostumamos ao sofrimento. A gente tem medo e acha que nós não iremos conseguir viver uma vida melhor sem o causador do nosso sofrimento.
Então, é mais fácil aceitar aquela dor que nós já conhecemos do que sair literalmente dela. Vai doer, vai sofrer, mas vai parar de doer. Então, assim, a gente se acostuma à dor, a gente se acostuma ao sofrimento, porque a gente tem medo do novo. Essa é a realidade. Nós temos medo do novo. Então, a gente acostuma com aquela dor, né? E entra a questão da sofrência e do vitimismo, porque parece que a gente se agarra a isso. Exemplo, o idoso, quando ele tem vamos supor, uma doença, ele está o tempo todo falando daquela doença. Porque eles nem querem a cura, porque se tiver a cura, não tem mais conversa, não tem motivo para conversar, não tem mais argumento. E a mesma coisa somos nós. Então, assim, a gente se acostuma àquela dor, aquele vai ser um motivo para ter argumento, para poder falar, porque muitas das vezes a pessoa já foi tão isolada que ela não tem amigos, não tem mais ninguém para conversar. Então, aquela dor, aquele sofrimento se torna causa de motivo para poder falar. Quer falar de qualquer coisa, então vamos falar de qualquer coisa, e só tem aquilo para falar, porque não tem mais uma vida social. Então, muitas das vezes, a gente quer, aqui, primeiro que eu não estou culpando, tipo assim, dando a culpa, fazendo com que isso se torne um peso, mas é uma reflexão. Isso aqui não é direcionado à Yara, mas assim, é para refletir mesmo, né? Assim, o quanto o poder realmente está nas nossas mãos. E só depende exatamente da nossa decisão, continuar ou ficar. E se quiser ficar, porque logicamente é tudo uma questão de escolha, é saber como se defender. E o conhecimento é libertador. A palavra de Deus fala o quê? Que o meu povo perece por falta de conhecimento. E esse conhecimento não é só necessariamente a questão da palavra de Deus, mas é em tudo. Se eu tenho um conhecimento, automaticamente eu consigo me defender, eu consigo colocar limite, eu não trago mais para o lado pessoal, porque não é sobre mim, é sobre o outro. Então, assim, o problema não sou eu, o problema é o outro. Não é fácil, mas, assim, é uma decisão que cada um de nós tomamos, né? E era isso, Cris, que eu queria falar. Assim, eu dou oportunidade para outras meninas falarem. Obrigada, Viviane. Eu sempre falo que é um processo, né, que a gente tem que passar. E aí, uma vez que você está forte, né, que as feridas foram curadas, Deus vai trabalhando, nós também vamos permitindo. Você precisa estar preparada no sentido assim, ó, Deus vai entregando conforme a gente está preparada a receber. Eu falava assim, Senhor, vai mostrando, mas só me dá o suporte emocional aqui para eu aguentar o baque. Né? E aos pouquinhos foi indo, e tem sido até hoje, vai ser até Jesus voltar. O importante é a gente buscar, né, o amor de Deus acima de tudo, e o nosso amor próprio. E tem casos, gente, que realmente a pessoa, Deus vai falar, fica. E se Deus confirmou, você fica, né? E Deus vai mostrar depois lá na frente o porquê. Eu sempre falo para tomar muito cuidado e ter a confirmação do Senhor para ter certeza que é mesmo Deus, porque Ele confirma, Ele não deixa seus filhos enganados. Porque se existe violência física, se existe traição sem arrependimento, se existe abuso sexual, com certeza não é isso que Deus quer para você. Aí eu não creio que foi Deus que falou, não, entendeu? Mas se é diferente disso, se não é o caso, Deus vai mostrar. Porque, olha, eu vou falar, a hora que Deus fala, acabou, sai, acabou. Deus tira, se for o caso, entendeu? Você não vai nem precisar fazer nada. Deus mesmo tira. Agora, tem casos que Deus vai falar, não, você vai ter que fazer. Né? E ele vai te dar tudo que você precisa e você vai fazer, você vai estar em paz. Enquanto você ainda estiver sentindo culpa, enquanto tiver alguma dor ali ainda, você não vai conseguir. Por isso que é um processo, né? Só deixar Deus agir e ficar firme nele, porque uma hora acontece. Sempre vai ficar melhor para nós, porque coopera para o nosso bem, né? De uma forma ou de outra. Ficando ou saindo, vai ser melhor para você, porque você vai estar mudando. Lembra na imersão que eu falei? Quando você muda, o outro muda. E eu falava, como assim? Eu que tenho que mudar? Então o erro está em mim? Ele que é um narcisista? E aí Deus vem e fala, sim, você. Mas é o mudar não porque você está errada. E não porque a gente não tem nada para mudar, não é isso. Mas errada no sentido do caráter, não é isso. Não tem nada no sentido de mau caráter, mas
é se posicionar, é você colocar Deus acima de tudo e é você aprender a se amar, se posicionar, amor próprio. Aí as coisas mudaram mesmo, lógico, não tinha Ô, como Cris, não mudar. viu, Oi, Cris? No dia lá do supermercado, ele me humilhando e eu batendo boca. De repente, Cris, eu lembrei do exemplo lá do fósforo. Aham. Mas na hora, veio na minha cabeça. Eu falei, sabe assim, fechei a boca na hora. É, Foi é, bem assim, sabe? glória a Deus por isso, vê como ficou na mente. Eu estou adorando, isso é De testemunho. fósforo, eu lembrei certinho o negócio do fósforo e da lá da, né? Eu Aham. fiquei bem quietinha. Aí eu olhei para a cara dele e falei, bom, Deus já me revelou tudo que eu precisava saber. É. Aí não sei, aí eu estava até fazendo a imersão, foi até no domingo, no último dia. Aí eu falei, Deus já me revelou na imersão tudo que eu precisava saber. Aí ele falou assim, eu quero ver o que vai dar essa imersão. Desse jeito para mim. Mais um narcisista com raiva de mim por aí, viu? Porque eles ficam Nossa, eu doidos. já falei para você dos comentários. No início, quando ele ouvia, eu colocava de propósito. Aqui, ia fazendo janta e ele ouvindo. Ele ouvia no começo. Depois, sabe o que ele começou a fazer? Quando eu coloco que ouvir sua voz, ele coloca fone de ouvido. Mas eu não tiro, Cris, eu não tiro. Deus é lindo. Aí ele pega e coloca fone de ouvido, ele vai lá para o quarto, ele vai lá para fora. Ele faz isso. Deixa eu passar agora rapidinho para a Nájila. Você quer falar alguma coisa, Nájila? Mas, Cris, Deus abençoe, Você tá? Muito também, linda. Obrigada. Nájila, você tem algo para falar para a Yara? Yara, o que eu penso disso tudo, tá? Eu acho que você está no caminho certo com Deus até agora, tá? Tirando essa parte que você está certíssima com Deus, indo, eu acho que você teve 35 anos, né, de casado, e até agora você agiu sempre da mesma forma. E não houve resultados. Daí, quando a gente sempre age de um jeito e nunca tem resultado, a gente muda o modo de agir. Tá? Eu não gosto de ir lá na academia. Não gosto de ir na academia, mas então vamos na hidroginástica, vamos no Pilates, vamos no curso de crochê, no curso de pintura, algo que te, né, que te dê paz, que te dê alguma coisa. Eu estou com 51 anos, não sei, eu não ouvi direito. Eu estou com 61 e fiz há um ano, eu acho, né, querido, o nosso curso. E estou com uma nova profissão. Então, se ele te inibiu até hoje tudo, reverta a situação. Você faça tudo para que de agora em diante você consiga renda. Tá, existe amor? Se não existe amor, não existe mais nada. Então, não existe como tentar. Eu não vou te sugerir largue dele ou fique com ele, porque isso é uma decisão sua. Mas se houve também agressão física e emocional, isso aí pode reverter em doenças. A física, todo mundo sabe que já reverte numa doença, pode, né, pode até te machucar gravemente. A emocional, idêntico, ela dá tudo, até o câncer. O porquê que dá tudo? O corpo nosso é feito de sobrevivência. Se você entrar no mar, no fundo, ele vai tentar emergir, porque ele não quer se afogar. Isso chama-se instinto de sobrevivência. E assim é o nosso corpo. Se ele sofre emocionalmente muito, ele vai se automutilar com doenças autoimunes, com doenças da pele, até com câncer. Então, eu acho que você deve reverter isso, sabe? Se auto-amar, se auto-valorizar, se auto-compreender, se auto-maternar e tentar mudar tudo o que você fez para um novo ritmo. Eu era assim, eu vou assar, desde que lícito, mas que você faça, que você se enxergue. Eu tenho que sempre ser eu, ver o que eu gosto, aonde eu vou, o que eu quero fazer, o que eu quero amar, os meus filhos, o estilo de vida que eu quero e reverter a situação. É simples, todas as respostas estão em suas mãos. Todas as respostas estão dentro da sua mente. Basta você buscar lá dentro tudo isso e pôr em prática.
O que ele pensa sobre você é o que ele pensa, mas não é o que você é e o que o Deus pensa de você. Então, eu digo, reverta isso. Ainda há muito tempo. E eu espero que você reverta e que seja muito, 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 muito feliz ainda. É só isso, Cris. Ok, obrigada. Cada uma observa algo diferente, né? E deixa uma mensagem para, de certa forma, a gente às vezes precisa de um chacoalhão. Então, eu creio que em tudo na nossa vida, em tudo que a gente está passando, em cada situação, o que a gente mais precisa sentir é um acolhimento, sabe? Porque mesmo quando a gente confronta, a gente exorta, que foi o que a Nájila acabou de fazer, é em amor. É porque a gente quer ver a pessoa bem, a gente quer ver a pessoa saindo do lugar onde está são 35 anos, é uma vida, né? Deus, ele tem propósito maior para tudo. Só que a gente também tem as nossas próprias escolhas. O que a gente não pode é ficar ali, tem que dar a volta por cima. É possível você viver o propósito de Deus ainda estando no relacionamento com uma pessoa com transtorno. Por isso que eu digo, eles não têm esse poder de fazer você parar de nada. Se você realmente ficar firme, você consegue. É difícil? É, não é fácil. É, vai ser um pouco mais pesado? Vai, lógico, porque a pessoa, só a energia da pessoa ali perto já é algo que suga. Mas Deus, ele é o Todo-Poderoso, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E aí, muitas vezes, ó, resista ao diabo e ele fugirá de vós. É desse jeito. Então, a gente cuida de nós, né? Deus está agindo, é um passo de cada vez e tudo vai dar certo, né? Essa é a notícia boa, né? Ninguém vai morrer disso, não. Doença está repreendida em nome de Jesus. Deus não vai permitir, que Deus guarde, né, a saúde. Eu sempre falo e oro, guarda a saúde física, emocional, espiritual, é consagrar ao Senhor. Cuidar sim, né? Cuidar da gente. E até nisso a gente precisa de ajuda. Eu estava assistindo hoje uma live da pastora Bianca Toledo, ela falando sobre algo que eu também falo no curso de terapeutas, que é uma aula só sobre o transtorno alimentar, que é outra forma de vício, né? De dependência para aliviar as dores emocionais. Sempre tem um fundo emocional. Deus é lindo e ele cuida, ele sabe, né? E ele está tratando essas dores, essas feridas, para que a gente possa, né, ajudar outras pessoas também. Eu vou passar para a Camila e a gente vai encerrar, gente, porque já passou do horário. Seja bem-vinda, Camila. Você está na imersão, não tá? Você fez inscrição hoje, não foi? Ou eu tô... Foi. Ah, eu vou falar bem rápido. Tá bom, obrigada. É porque eu me vi, na Yara falando, eu me vi nesse lugar, assim, eu não sei se você lembra, porque são tantas pessoas, mas na última imersão que teve, eu falei um pouquinho, assim, bem resumido. Você estava na área da piscina ali? Nossa, foi impactante, eu adorei seu relato. Uau! E aí, quando ela estava falando, eu não sei como é que eu vou fazer, que eu já tô na idade, não tenho profissão. E ela foi falando, e aquilo eu fui me vendo no que eu passei, porque eu passei isso, né? Eu saí do divórcio com uma mão na frente e outra atrás. Ele tirou tudo, praticamente tudo, né? Não vou dizer que foi tudo, que aí Deus teve misericórdia, me deixou com alguma coisinha, mas assim, a maior parte, né, ele levou. Mas eu me vi assim, com muito medo, e eu tenho 2 crianças pequenas, né? Quem estava na última imersão sabe que eu falei, a minha pequena tem 6 e a minha grande tem 12. E foi 5 anos atrás, então elas estavam, tipo assim, uma tinha 1 e pouco e a outra, tipo, 8, 9, tipo assim, elas eram bem pequenas. E eu me vi num momento, assim, de desespero, né? Lembra que eu contei, assim, fiquei muito desesperada. E Deus, ele foi suprindo, assim, as minhas necessidades. Hoje eu estou muito bem, assim, já fui viajar para vários lugares do mundo com as minhas filhas. É fácil? Não. Eu tenho meu trabalho, eu trabalho bastante, trabalho braçal, porque eu não pude estudar ainda, porque ainda eu estou fazendo alguns cursos ainda, mas eu não cheguei lá ainda, né? Mas então, meu trabalho, o primeiro trabalho que eu tive que pegar quando eu separei, né? Foi braçal,
Então, não é fácil, mas assim, é uma paz que eu sinto na minha alma. Não tem aquela música, essa paz que eu sinto em minha alma, assim, é uma paz que eu sinto tão grande e um bem-estar que as minhas filhas têm hoje. A gente senta, hoje saiu um pouquinho mais cedo do trabalho, eu peguei uns tacos, que a minha filha gosta de comer tacos, e a gente sentou assim, sem críticas, sem menosprezo, sem humilhação, a gente sentou, a gente comeu taco e aquela maravilha. Então, assim, uma coisa que pode ser a questão da Yara, assim, que uma coisa que eu sofri e eu acho que eu tenho essa trava aí até hoje, que é a questão da confiança em Deus, por eu ter que ver Deus como meu pai, entendeu? Por eu ter que ver Deus como meu pai, né? Porque Deus é nosso pai, eu tenho uma trava aí, que é aquela confiança. E Deus, ele fala para a gente confiar nele. Mas na Bíblia fala isso, só que na prática, cara, é muito difícil a gente se lançar e falar, não, eu vou tomar essa decisão aqui, porque a palavra fala o quê? Igual assim, eu tenho já praticamente nasci, né, na igreja, assim, e tem muitos versículos da Bíblia que eu não conheço. A Yara falou que ela tá recém, né, você 1 ano, 2 anos de convertido. E uma das coisas, olha que vou falar, depois de quase uma vida inteira na igreja, só recentemente, depois do meu divórcio, assim, que veio aqueles versículos na minha mente, assim, que o que eu sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Deus não vai ter nenhum pensamento sobre você, Deus não vai querer que você tome nenhuma decisão que não seja paz, que não te traga paz e que não te dê nenhum mal. A Bíblia, está escrito na Bíblia, acho que é Jeremias 29:11. E fala isso, que eu sei os pensamentos que tenho de vós. Quando eu tava, né, tomei a decisão de sair, porque também foram parecidos abusos com os dela, só que eu batia de frente, e aí começou a ficar muito pesado para mim, porque eu não aceitava. Eu nunca fui muito de aceitar as coisas, sabe? Então, eu não aceitava, e aí chegou num ponto que daí já começou a ser bem, bem pesado, então não consegui mais, né, ficar. Mas, às vezes eu ficava com medo, eu queria voltar, eu falei, não, eu vou voltar. E Deus falava isso para mim. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal, para que você tenha o fim que você deseja, uma vida feliz, uma vida com amor, uma vida com, sabe, que você ter alegria de verdade, você viver uma vida sem ser criticada, menosprezada. Você falou do processo, eu ia falar assim, que é só maratonar os vídeos, eu maratono os seus vídeos todos os dias. É só maratonar os vídeos da Cris que a gente percebe que é um pattern, né? É uma repetição, né? São todos eles, é um transtorno, né? Então, não vai ter realmente, como a nossa irmã falou aí, realmente não vai ter uma mudança da parte deles, não é sobre eles, né? Como todas falaram aí, realmente é isso. E é uma coisa que eu tento pôr na minha cabeça, assim, sabe? Porque eu ainda tenho que lidar, porque eu tenho filhos pequenos, né? Então, assim, da última vez eu contei lá no congresso que não é brincadeira, né? Então, assim, eu sempre tento me lembrar que é isso, não é sobre eles, né? É um pattern e eles não vão mudar. Ele pode estar casado comigo, não estar casado comigo, mas eu mudo a mim mesma. Eu busco o que a palavra diz, que é o que Deus fala, que é os pensamentos. Essa palavra ficou muito pregada em mim, sabe? O que Deus tem para mim, para onde que eu vou? Para onde que for que eu vou? Vai sempre ser pensamentos de paz, vai sempre ser coisas do bem, vai sempre ser vontades. Quando eu tenho dúvida de o que Deus quer para mim, eu já sei que eu vou lá na palavra e vou buscar. O que Deus fala sobre isso? Eu tô na dúvida, porque às vezes realmente a gente fica querendo fazer o que é... Gente, quem nunca?
Quem nunca quis fazer uma coisa que, assim, que é o nosso coração que quer, não é? Então, assim, eu sempre falo, meu Deus, então me ajuda para eu seguir o que a tua palavra diz, né? Porque tá tudo lá na palavra, o nosso direcionamento para onde a gente tem que ir. Não é fácil, eu não acerto sempre, não, mas eu peço a Deus que tenha sempre misericórdia. E a Yara pode também, assim, talvez se venha alguma coisa que eu disse, e a intenção é que falar para ela que nunca é tarde mesmo de resgatar a vida que Deus planejou para ela. Deus planejou para uma vida de excelência, de abundância, não foi de mediocridade que Deus planejou para ela, né? Então era só isso que eu queria falar, gente. Sorry que demorou. Ah, obrigada, linda. Ó, você falando me trouxe aqui à mente também aquela coisa do merecimento, né? A pessoa às vezes acha que ela não é merecedora de algo melhor, né? De ter alguém que trate bem, que ela é digna de receber amor, de ser tratada com respeito. Por isso que eu falo, é um processo. O importante é não desistir. Amém. Blanca, tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo e você? Blanca também é nossa aluna da segunda turma, uma bênção, gente. Ela já atendeu várias pessoas que vêm através do canal. E olha, eu tenho todos vocês, cada uma com seu jeitinho. A Anne está lá na Itália. Você não está na Itália agora, né, Anne? Agora a Anne está em outro lugar. Essa mulher viajada. E mesmo assim, gente, ela ainda atende. Olha que equipe poderosa é essa, tá? Não tem férias, não. Porque são vidas, gente. A gente tem que amar o que a gente faz, né? Muito lindo. A Blanca, ela pega firme quando vem lá com os negócios dos maridos. Vai falar para Yara, Blanca? Eu já estou aqui. Que calma. Então, o que eu quero falar para a Yara é que, assim, eu estava ouvindo o que ela estava falando e eu passei por tudo isso. E chega uma hora que parece que isso é como, a gente pega isso como um vício, como que parece que quando não está acontecendo nada, alguma coisa está errada. E eu acho que a gente vá até onde a gente pode, até onde a gente quer, porque na hora que você falar até aqui chego e acabou. E quando eu resolvi me separar do meu ex-marido, e eu falei, Senhor, não, não mais, chega, esse morto fede, esse morto está fedendo, já tira ele daqui, já chega, chega. E, gente, eu era muito dependente, eu tinha muitas dependências dele. Só que a partir do momento que eu tomei uma decisão, Deus tirou. Às vezes a gente ouve assim, é livre-arbítrio, ok, mas muitas das vezes a gente acha que Deus quer que a gente fique nessa relação abusiva e às vezes não é isso. Às vezes Deus está falando, minha filha, fala que eu vou te ajudar, mas muitas das vezes a gente fala, não, Senhor, deixa ele mais um pouquinho, porque a gente depende dessa pessoa, mas enquanto você não parar de depender dessa pessoa, solta essa corda, solta. Deus está falando, solta a corda, vai, você não vai cair. Mas muitas das vezes a gente depende, está agarrado a uma corda que não quer soltar. E essa corda fica ali, e eu falo assim, não. A partir do momento que eu falei, Senhor, chega, não mais, acabou. Senhor falou assim, já em uma semana já estava saindo fora. Eu passei 8 anos lutando para ele ir embora. E não ia embora. E eu, Senhor, meu Deus, o que eu faço? Mas aqui nos Estados Unidos, eu não sei se no Brasil, mas aqui, abandono de hogar, você perde tudo. Você perde tudo. Então, eu falava para o Senhor, me ajuda a tirar ele daqui. Até que ele foi embora. E aí eu fiquei livre, graças a Deus. Hoje eu posso falar para vocês, todo o que eu não consegui fazer quando eu estava do lado dele, estou conseguindo fazer hoje. Porque Deus, ele está no controle. E, olha, eu vou falar a verdade, hoje eu sou outra pessoa, não sou mais aquela dependente, não sou mais aquela que se veia no espelho e se veia aquela pessoa feia, e não é mais aquela pessoa que se achava que não era ninguém, não sou mais aquela pessoa que eu dizia, não, Senhor, agora ele, para mim ele era o príncipe e eu era a cenicienta, né? Mas hoje não é mais, não. Hoje eu sou a princesa do Rei de Reis e Senhor de Senhores. Hoje eu estou ajudando muitas mulheres. Gente, se vocês soubessem o tanto de mulheres que estão chegando pedindo ajuda até fora do programa, até fora do programa Deus está mandando. Deus falou e Deus está mandando.
E eu estou tratando, né? E aí vai. E hoje, por exemplo, eu recebi uma moça que até a vida está querendo tirar. E eu falei assim, gente, não, não é assim, não. Sua vida é muito mais, vale muito mais do que você se imagina. Quantas pessoas estão em um hospital lutando para viver, e a gente que tem a vida, tem a saúde, a gente está pedindo para Deus tirar. Não, gente, não é assim, não. Não, chega. Desculpa eu falar assim, mas é meu jeito de falar. Mas assim que eu falo. E olha, as pessoas estão muito. Tem uma moça que você mandou, Cris, que ela falou assim, Blanca, eu estou muito agradecida. E olha, está se levantando. Glória a Está se Deus. levantando, e glória a Deus. Eu dou glória a Deus por isso, porque são mulheres. Eu falo que são minhas filhas. As filhas que Deus está mandando para mim cuidar delas. Eu oro por elas, jejuo e peço a Deus. Tem uma que eu não vou falar nome, que recém você mandou para mim, e eu já estou orando por ela. Não, não fiz ainda, o primeiro começamos com ela, mas eu já estou orando por ela, estou jejuando. Por quê? Porque é uma vida que tem valor na presença de Deus. E se a gente não fazer isso, então a gente não ama. E é isso aí. Beijo para vocês, não vou tirar mais o tempo. Obrigada, Blanca. Deus abençoe. Nada. Bom, pessoal, vamos terminando por aqui. Obrigada por todos que estão aqui. Teremos outras oportunidades em breve. É isso, gente. Que Deus guarde, abençoe todas. Fico muito feliz mesmo e grata ao Senhor por tudo que aconteceu aqui hoje. E mais ainda que vai ficar lá no canal. Para quem vier assistir, também vai ser abençoado. E a imersão está aí, gente. Está perto. Ainda tem aí umas semaninhas, compartilhem, porque, gente, não é só para quem está passando por relacionamentos abusivos, lógico que, né, normalmente vem de relacionamentos assim, desde a infância, mas não necessariamente namorado, marido, começa normalmente lá da infância mesmo, né, da própria família, mas feridas todos nós temos, e eu creio que isso faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução, para a gente poder chegar onde? Na fonte, né, da vida, que é o nosso Criador, porque é lá que está tudo que a gente precisa para a gente poder estar bem e poder depois ajudar, né, também outras vidas. E a honra e a glória sempre ao nosso Senhor. Beijinhos a todas no coração. Obrigada mais uma vez. E quando tiver de novo, eu aviso lá no grupo, tá bom? Tchau, meninas. Obrigada. Terapeutas do Senhor. Deus abençoe a todos. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchauzinho. Boa noite, a paz. A paz.